Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. O Corinthians não garantiu matematicamente, mas aí a única dúvida que fica é quantos pontos ele vai ter de vantagem e se termina tudo na quarta-feira, que é bem provável que aconteça. Fica muito claro que nós temos 40 times disputando Série A e Série B e 39 times muito parecidos. Se o Corinthians pular para a Série B vira a Série A. Se o Corinthians ficar onde ele está, a Série A é essa onde ele está agora. Porque o resto é tudo bom esporte. É tudo bom esporte, pode ver. É tudo, sabe, não sai disso. Então o Corinthians é o diferencial. Onde o Corinthians estiver, está o futebol da Série A do Brasil. É o único time que você pode confiar, que é pragmático, teve um momento de queda, mas voltou. Portanto, merecidamente leva o título. É só uma questão de saber com quantos pontos de vantagem. E um time sem dinheiro, um time que não paga em dia, um time que não tem estrutura de organização, não tem nada disso. É coisa de comissão técnica, é coisa de um grupo que deu certo e a coisa virou legal. Bom, esse é um debate que nós vamos ter, vamos falar muito do Palmeiras, que ganhou agora há pouco do Flamengo e luta para chegar na Libertadores, prêmio de consolação. Esse Flamengo que é outra vergonha também. O São Paulo estava ganhando, mas engrossou, mas escapou do rebaixamento, que é pouquíssimo para o São Paulo. Dois convidados legais, bem bacanas para a gente conversar, falar muito de futebol. Um jogador consagrado, dirigente, cara muito da bola, nosso querido Toninho Cecílio. É um prazer enorme te receber aqui, Toninho, tudo bem? O prazer é meu, Flávio. Tudo bem com você, os amigos da mesa, mais uma vez, Chico, Dr. Alberto, todo mundo. É um prazer para mim estar aqui novamente. Muito obrigado. E olha, com a maior alegria, eu recebo um cara que todos nós gostamos demais, grande profissional de televisão, e que eu fiquei sabendo, por uma fonte absolutamente segura, que se chama Miller. O cara joga muito, cara. Joga demais, é bolão. Só não virou jogador de futebol porque não quis, que poderia ter sido um jogador de futebol. Edu Guedes, corintiano, apaixonado por futebol, que sempre nos acompanha do lado de lá e hoje nos dá a honra de estar aqui. Obrigado aos amigos da Rede TV por liberar o Edu Guedes. Edu, prazer em te receber aqui. É um prazer, obrigado pelo convite, sou fã de todos vocês, acompanho sempre o programa, vocês estão de parabéns. É muito bacana porque vocês dão uma visão, cada um tem uma opinião muito diferente do outro, a pessoa forma em casa a opinião que ela quer. Para mim, torcer para o Corinthians é muito bom, estar aqui hoje, eu estive no estádio ontem, inclusive, e é uma honra estar aqui na Gazeta. Eu comecei aqui, viu, Flávio, no estúdio, fiz aqui e fiz no estúdio do lado também. Que coisa muito obrigado, boa. muito Seja obrigado. Muito bem-vindo. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. Olha só, primeiro eu vou chamar a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com e a gente quer a sua participação. Você acha, Chico Lang tem um dedinho nessa enquete, você acha que o Palmeiras ganhou do Flamengo graças aos protestos da torcida antes do jogo? Ou seja, o Palmeiras ganhou por causa da pressão da torcida? A gente tem umas imagens babados aqui que nós vamos mostrar para vocês. Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e vote. É a sua forma de participar com a gente aqui no Mesa Redonda. E você também pode mandar sua foto, seu vídeo para o nosso WhatsApp 99479-1633. 99479-1633. E você que mandar sua foto, seu vídeo com pergunta para o Edu Guedes, para o Toninho Cecílio, você vai levar 2 presentes. Tenho 2 presentes. Um primeiro presente é este livro que eu estou louca para ler, O Juramento. Ele foi escrito pelo Flávio Prado, nessa câmera aqui. Esse livro tem uma história muito legal. É como se muitas injustiças do futebol fossem corrigidas através de uma mágica indígena. Então, é muito legal que o comecinho fala assim, ó, quem nunca lamentou uma injustiça no futebol? Quantos times maravilhosos perderam jogos e títulos incríveis, apesar de ter feito tudo certo? Então, o Flávio Prado aqui revisita vários momentos marcantes, né, Flávio, da história do futebol e corrige todas essas injustiças. É legal porque trata de história, mas também tem a parte de ficção. Então, você que gosta de futebol, você vai amar esse livro, O Juramento. Então, O Juramento mais um par de ingressos para a peça Dois Santos, Dois Nem Tanto, dia 17 agora, sexta-feira, no Honda Hall, às 9h30 da noite. Dois Santos, Dois Nem Tanto, vocês já sabem, é Flávio Prado, Bruno Prado, Vampeta e César Sampaio, fazendo uma super comédia, mas histórias do futebol, os causos do futebol. Então vai levar o livro, um par de convites e depois mais um par de convites aí para a peça do Flávio Prado, sexta-feira agora, tá? Tem o feriado quarta, quinta, sexta, dia 17, no Honda Hall. Muito legal, é ali na Vila Olímpia, um lugar bacana pra caramba, vale a pena você dar uma chegadinha lá.
Gente, vamos botar a bola para rolar e aí a gente já volta para debater com o Vanderlei, com o Alberto Helena, com o Chico e com o Miller. O Palmeiras ganhou do Flamengo jogando um tempo só. Vamos ver. E é hora do show! É hora de Palmeiras e Flamengo! É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A bola rola aqui no Allianz Parque. Edu Dracena subiu, a bola é do Everton. Vem por dentro o Everton, ninguém chega. William Arão no gol. Fernando Prasso acompanha. René na sobra, ganhou pro Palmeiras o Tietê. E são 3 contra 2 no contra-ataque. Tietê vai carregando a bola, puxou por dentro o Tietê. Agora soltou no Dudu, fez o break, entrou na área Dudu. Sobrou no Daverson, tira Davi. O Rodolfo e completa o Rafael Vaz. Moisés no lançamento pro Daverson. Se ele dominar, tem ótima chance. Daverson tá lá! Gol do Palmeiras! Comemora, meu filho! Comemora, Daverson! Tá pintado na parede. O Palmeiras tem um. O Flamengo não tem nada. Vem para cobrança o Pará. Autorizou o árbitro, Pará no levantamento. A bola alta, subiu o Mike e cortou. Mas ela tá viva. Rafael Vaz de bicicleta. Fernando Praz. Daverson com Keno. Condição é legal. Keno pra perna direita na trave. Daverson tá lá. Gol do Palmeiras. Comemora, meu filho! Comemora, Daverson! Tá pintado na parede, o Palmeiras tem 2, o Flamengo não tem nada, Daverson de novo! De perna direita, o Coedjar, Fernando Praz estava na bola, ela foi direto pela linha de fundo, tiro de meta para o Verdão. Falta para o Palmeiras, Michel Bastos. O desvio do Felipe Melo, defendeu na ponta dos dedos Diego Alves. Vem na arrancada o Dudu, na velocidade, na marcação William Arão, saiu dele, Dudu, pediu na ponta o Daverson, pode bater no gol, Diego Alves na ponta dos dedos. Partiu Dudu, de perna direita. No segundo poste, o Daverson escorou, Thiago Santos, Diego Alves, a sobra do Palmeiras, Daverson, a bola tá viva, Thiago Santos pra fora! Que lance inacreditável do Thiago Santos, 2 vezes perdendo o gol dentro da área. Provavelmente a falta vai ser cobrada e o árbitro vai encerrar o jogo, nem esperou isso. Podem apagar as luzes, porque acabou aqui no Allianz Parque. Acabou o jogo, Palmeiras 2 gols de Daverson, 0 para o Flamengo. E a torcida estava bem irritada, se acalma um pouquinho com a vitória e mais 3 pontos que deixam o Palmeiras mais próximo da vaga para a Libertadores do ano que vem. Bom, vou falar do jogo, daqui a pouco nós temos imagens da saída do Palmeiras lá do CT do Palmeiras. E tinha uma cambada de vagabundos lá na porta, vocês vão ver o que eles fizeram. Nós vamos ter imagens, em cima até do que a Michele falou, né, da nossa pergunta de hoje. Nós temos imagens bem, sabe, tá tudo bem retratadinho, como é que foi e tal. Jogaram pipoca, pamonha, gritaram, fizeram... Bom, enfim, nós temos essas imagens, a gente está separando com tranquilidade, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho no nosso programa, você vai ver os 2 minutos da saída do Palmeiras de lá do CT, como é que foi. E aí você pode também ter o seu voto em cima disso, né? Na pesquisa que foi colocada pela Michele. Se você quiser colocar de novo, Michele? Você vai entrar no site gazetesportiva.com e vai votar aqui na nossa enquete. Se você acha que o Palmeiras venceu o Flamengo graças aos protestos da torcida, se foi devido a essa pressão que a torcida fez, que os jogadores entraram em campo e conseguiram resultado, ou não. Não foi graças à pressão da torcida. Legal. Miller, e aí? E esse time do Flamengo, esse Palmeiras, o que você pode falar do jogo? Olha, Flávio, o Flamengo é uma grande decepção, né? Eu acho o Flamengo um bom time com valores individuais. Everton Ribeiro está perdido lá, assim como o Guerreiro. Acho que são bons jogadores, mas o Flamengo não tem treinador. O treinador não conhece o futebol brasileiro e ele não conseguiu dar um padrão de jogo para a equipe, que todo mundo sabe, Toninho Cecílio sabe, ele é treinador, dar uma identidade para a equipe desenvolver essa identidade dentro do campeonato. O Flamengo é uma decepção por conta
desses jogadores, bons jogadores, que o Flamengo tem no seu elenco. O Palmeiras não deveria ser assim, mas lógico que a pressão da torcida influenciou em alguns aspectos, assim, até psicológico, os jogadores hoje fazerem o papel de casa. O Palmeiras mereceu a vitória, o Palmeiras jogou mais que o Flamengo. É claro que o time está naquela descida da ladeira, esperando que acabe logo o Campeonato Brasileiro, para eles saírem de férias. Isso aí já é notório. Haja vista no gol, nos 2 gols do Davidson, poucos jogadores foram cumprimentá-lo. Então, o grupo é normal do jogador. Ele já quer que acabe o campeonato logo para sair de férias. Mas o Palmeiras mereceu a vitória, o Flamengo não jogou nada hoje, Flamengo irreconhecível, e teve os protagonistas, o Keno e o Davidson. Apesar de não gostar do futebol do Davidson, o Keno hoje, ele fez o que tem que fazer sempre, individualizou as jogadas, e na sequência saiu o segundo gol do Davidson, o 2-0 contra o Flamengo. Vitória merecida, fez o papel de casa, e a sequência do Palmeiras com certeza será essa. Não vê a hora de acabar o Campeonato Brasileiro. Alberto Helena, melhorou o Palmeiras? Dá para ter alguma expectativa para o ano que vem? É limpar tudo? O que você pensa em cima desse jogo? Fica difícil diante do Flamengo, né? É o jogo da decepção. Então, os dois os quais mais esperavam nesse campeonato foram 2 imensas decepções. Nenhum dos dois conseguiu atingir um patamar previsto, né? E o Flamengo pior ainda. Disse bem o Miller que os caras ficam trazendo o técnico de fora na expectativa de que o cara vai fazer aqui, o que ele fazia lá é diferente. Nosso futebol está muito atrasado, está muito antiquado, está muito defensivo demais, muito feio, muito chato. E os caras que vêm aqui, eles não conhecem com intimidade os jogadores e nem sabem como fazer. Meu Deus do céu, há 10 anos atrás não existia um técnico colombiano, um técnico equatoriano, um técnico... Só existia argentino, uruguai e os brasileiros que tinham aqui para fazer o trabalho aqui. De repente, esses caras viraram tudo gênio. De repente, os caras são muito mais habilitados do que os nossos, que também não são nessas coisas, né? Nossos treinadores também estão meia boca. E as novas gerações que vão surgindo também muito fraquinha. É igualzinho. Você pegar um treinador antigo e um treinador recém-promovido, você vê que é a mesma coisa, é feita a mesma matéria, pensa do mesmo jeito, age do mesmo jeito, monta o time da mesma maneira. Né? E diante disso o Palmeiras melhorou. Mas não melhorou porque a torcida foi lá, Felipe Melo, ou jogam, nós matam 6, essas ignorâncias, né, típicas dos tempos atuais, em que os caras fazem até piquete para vaiar o atrasado do Enem, cara. O menino que vai fazer o Enem chega atrasado, tem um piquete ali só para se divertir com a desgraça dele. Isso é a mentalidade atual. Não é nenhuma surpresa. Não me surpreende. Claro que o Chico vai falar, o Edu, o Toninho, o Vanderlei. Vamos ver como é que estava o ambiente, em cima disso tudo a gente trabalha para saber até onde vai o time do Palmeiras, o que vocês pensam a respeito. Vamos lá. As derrotas para Corinthians e Vitória deixaram o Palmeiras longe do título e o clima tenso, pesado. Na volta de Salvador, onde o Alviverde apanhou de 3, Egídio bateu boca com o torcedor no aeroporto. Olá, torcedor palmeirense, aqui é o Egídio, eu venho me retratar sobre o episódio que aconteceu hoje no aeroporto, de um cidadão vir me xingar a minha mãe, que nem se encontra mais entre nós, e ali eu, como ser humano, eu retruquei numa situação muito desagradável. Na sexta-feira, coletiva atípica na academia. Valentim e quase todo o elenco na sala de imprensa, dando uma satisfação ao torcedor e pedindo apoio. A gente precisa muito do nosso torcedor, e o torcedor tem que saber, além de vocês,
que estão aqui diariamente, que a gente vai precisar muito deles, muito deles, nos jogos fora, sim, claro, porque o torcedor tem nos acompanhado sempre, mas principalmente nos jogos em casa. Na comissão de frente, atletas com pegada de liderança também se manifestaram. O torcedor é paixão pura. Ele quer que o time dele vença todas e ainda mais o momento que o Palmeiras se encontra hoje, né? Por tudo que o Palmeiras fez para estar nessa posição. Então o Palmeiras hoje, sem dúvida, eu acho que é o time mais cobrado do Brasil. Ninguém aqui é máquina. Acho que está todo mundo triste, mas ao mesmo tempo confiante que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Primeiro, lógico que era ser campeão, mas infelizmente ficou um pouco distante, mas agora o segundo objetivo é classificar o clube para a Libertadores. E a gente está bem próximo de acontecer isso. Neste domingo, antes do jogo com o Flamengo, no Allianz Parque, apareceu a principal uniformizada do Verdão na porta da concentração para protestar como havia prometido. Nada amistosa, pediu a cabeça da diretoria e de boa parte dos jogadores. Na chegada à arena, Moisés, um dos poupados na manifestação, esquivou-se. Não, cara, esse momento a gente tem que falar do jogo, né? Pós-jogo, se quiser, eu falo sobre esse assunto. Dracena não fugiu da dividida. A gente sabe que a cobrança é grande para quem pode dar. Eu acho que o Palmeiras mostrou ao longo dos anos que vem fazendo grandes campeonatos, conquistou a Copa do Brasil em 2015, o ano passado campeão brasileiro. O Palmeiras hoje é o atual campeão brasileiro, entendeu? Mas infelizmente, para quem está no futebol por muito tempo como eu, sei que infelizmente que isso é normal. Nada que mais uma vitória aqui hoje possa trazer uma tranquilidade maior para a gente trabalhar. Os torcedores comuns, cujo envolvimento com o clube não passa da paixão e consumo pelo futebol, pela camisa amada, aprovaram a cobrança da turminha da pesada com ressalvas. Cara, é válido pelo investimento que foi feito, né? A partir do momento que tu investe dinheiro, tu quer ter um retorno. Até agora não teve. O time do Palmeiras foi feito um grande investimento e é um time frouxo em campo, para falar a verdade. É um time frouxo. Pena que o time falta força de vontade. Às vezes sentimos que falta força de vontade de jogadores. Raça. Ônibus não sente dor, nem muro não sente dor, né? Então estão bem de boa, estão ganhando bem pago para isso daí, né? Estão bem remunerados. Mera coincidência? Algumas das exigências da maior organizada do Palmeiras foram atendidas, outras nem tanto. Michel Bastos escalado para desgosto de muitos. No lugar de Egídio, dispensado apenas desse jogo por enquanto. Aprovado o retorno dele. E pelo jeito, o clima por aqui só vai dar uma acalmada mesmo se o Palmeiras conseguir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem, através do G4 do Campeonato Brasileiro. O que tem que fazer? Mais? Não tem mais o que fazer. Egídio, Dudu, só quer dar um recado pra você. Pode ser o que for. Egídio! O meu amor pelo Palmeiras é Toninho Cecílio, isso resolve alguma coisa? Olha, Flávio, isso é uma pressão normal. Eu acho que você, quando trabalha num time grande, do tamanho do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, enfim, Flamengo, você tem que estar preparado para isso. Aliás, eu acho que a cobrança interna ela tem que ser mais forte do que a da torcida. Ela tem que bater forte no jogador, no grupo, diariamente, semanalmente, lembrando o compromisso com o resultado, enfim, bem antes que o torcedor. Então, assim, eu sempre achei assim, que a nossa cobrança interna ali, seja como treinador, dirigente, ela deve ser sempre muito mantendo a corda bem esticada sempre, porque os campeonatos são bem difíceis, né? E eu vi que não houve uma agressão, né, Flávio?
Eu não tolero, acho muito, a gente tem que bater muito forte nessas confusões de aeroporto. Agora, a torcida foi lá, se manifestou e não vi agressão física. Isso é uma coisa, né? Isso é muito importante ressaltar. Agora nós vamos mostrar a saída do ônibus do Palmeiras. Então, a cobrança sem agressão, ela ganha em legitimidade. O clube existe por causa da existência do torcedor. Ele é grande dependendo do número de torcedores que ele tem. Não pode agressão, só isso. Agora tem a cobrança é forte. Eu acho que o número de torcedores, você quer dizer o conjunto de torcedores? Não a torcida uniformizada. Claro, mas, Flávio, o problema não é o torcedor xingar o jogador, jogar a pamonha, o ovo que seja. Isso não é o problema. O problema é que a diretoria jogou os jogadores e não está dando respaldo para os jogadores. Você tem que proteger os jogadores, mesmo sendo o Egídio. Olha, tem um problema particular agora e tiraram o jogador do jogo. Coloca ele no banco. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Agora, não pode deixar os jogadores sem proteção. Tem que proteger os jogadores, patrimônio do clube, ué. Agora vai deixar os jogadores, se vira com a torcida, vocês dão a declaração que tem que dar. E cadê a diretoria? Agora a torcida xinga o jogador, cobra o jogador, tudo bem. Mas cadê a diretoria para respaldar o jogador? Não tem que ficar, o Egídio tem um problema. Não tem problema particular. Não está bem? Fica no banco, entra o Michel Bastos, não tem problema nenhum. Agora dizer assim, olha, tá com problema particular, o céu tá fechado, não foi pro jogo. Aí sim, é refém da torcida. Isso não pode acontecer. Tem que dar respaldo pros jogadores. Independente da deficiência técnica, se tá bem ou não tá bem. Acho que a diretoria, nesse ponto, erra. Daqui a pouco tem cenas da saída do Palmeiras do CT. Chico, o que você tem a falar sobre todo esse quadro? O Palmeiras ganhou, está na briga para Libertadores diretamente, mas está esse clima todo. Bom, Flávio, eu acho assim que o jogo hoje, o Palmeiras jogou acho que 10, 15 minutos. O resto do jogo foi aquilo que o Miller falou mesmo. É o pessoal se livrando da bola e fazendo o suficiente para corresponder à cobrança de alguém. Ou se foi da torcida, ou se foi da diretoria, não sei. Mas, como o Miller lembrou, e isso aí é bastante salutar, ninguém correu para abraçar o Davidson. Negócio impressionante, quer dizer, o grupo está desunido, está na cara que está desunido, está com problemas tem ego muito grande lá dentro. De vestiário. Né? De vestiário, problemas de vestiário. O técnico escalou o time que a torcida pediu, né? E não o time que ele achou que devia escalar, evidentemente, né? É um treinador que não está à altura do Palmeiras. Não pode ser assim, o treinador tem que ter personalidade, mas também pegou um abacaxi, porque a diretoria, faz 2 semanas atrás, mandou o Cuca embora. Será que era hora de mandar o Cuca embora? Eu acho que não. Tem que segurar até o final do ano. Enfim, uma opção de erros que vem acontecendo, mas por causa da gestão, e aí a gente fala da gestão do Palmeiras, do que propriamente do elenco e do técnico. Porque a gestão do Palmeiras está sendo uma gestão muito ruim. Não falta dinheiro, é verdade, mas falta gestor. Falta um cara que organize a coisa no bastidor. Você lembrou aí, Flávio, uma coisa bastante interessante. O Corinthians tem dívidas? Tem. Está enroscado com o Lava Jato no estádio? Tá. Tominha esteve aqui, inclusive, falou isso, né? Com exclusividade para todo mundo. Atrasou salários? Atrasou. Tem jogador que não recebeu direito de imagem? É verdade, não tem mesmo. Né? E os 2 principais, o Jô e o Cássio. Estão sem receber. Agora, veja bem, o Corinthians pode ser campeão quarta-feira. Por quê? Porque a comissão lá houve um trabalho de gestão. Eu sou contra o Roberto Andrade, eu não gosto dele. Eu pedi o impeachment dele, eu acho para mim que ele está irregular lá. Mas que ele fez mal gestão dentro do que o Corinthians podia fazer, fez. Então, na verdade, vai ganhar o 2º título de quarta-feira. Então, ganhou um paulista que muita gente acha que não vale nada, eu acho que vale. Engrenou o time no Brasileirão e está indo para o 2º título. Isso é gestão, com todos os problemas que o clube tem. Dinheiro, abandono, o clube parece um lixo, você vai lá, mato para tudo quanto é lado, a fazendinha parece um cerrado africano, sabe aquele, tanto mato que tem ali, mas você vê, mas o Corinthians está indo bem no futebol. Com um time modesto, não tem craques, não tem nada, mas está indo. É o time que o Corinthians podia fazer. Fez o melhor. Isso é gestão. O São Paulo quase caiu para a 2ª divisão, por quê? Porque não teve uma gestão adequada. E o Palmeiras hoje, agora, não tirou um título. Por quê? Porque não tem gestão. Tem dinheiro, mas
injetam dinheiro, mas não tem quem aplique bem o dinheiro. Ou aplique em pró dos títulos, em pró do próprio clube. Não está vendo essa reação dentro de campo. Então, acho que toda essa bronca da torcida aí do Palmeiras, ela é válida, porque, afinal de contas, prometer uma coisa, venderam sonhos, né? É que nem você falava aqui, e o Sanches trouxe um prato... Venderam o sonho e entregaram rapadura. Venderam o sonho e entregaram rapadura, exatamente. O Sanches trouxe aqui pro Flá para tirar um sarro da cara dele, quando o Corinthians foi campeão do mundo, uma porção de sonho para nós aqui, até foi divertido, uma brincadeira, que o Flávio dizia que o Corinthians não ganhava Libertadores, não ganhava nada, e ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial. Aí o Sanches trouxe aqui ele empatou com o Once Caldas, né? Empatou com o Once Caldas. Exatamente, mas qual é o problema? Não, só estou lembrando. Empatar com o Once Caldas? Com o São Lourenço. Só para você ter uma ideia... Com o LDU. Então, só para você ter uma ideia, o Grêmio vai disputar a Libertadores com quem? Com o Lanús. Com o Lanús, que é uma porcaria de time. Argentino Júnior. Então, é uma porcaria de time. Passou o São Caetano, isso é verdade. Onde que está, por exemplo, já que você gosta tanto de futebol argentino, cadê o River Plate? Cadê o Boca Júnior? O River Plate caiu pro Lanús. Então, ficou tudo para trás. O futebol hoje, sul-americano, está nivelado por baixo. Sem dúvida. E isso vai de cabo a rabo. Está com crise administrativa de cabo a rabo. A Argentina está falida. Crise administrativa, você quer dizer que são ladrões, né? Está sendo conduzido por ladrões. Vamos usar o termo correto, exatamente. Que é o que precisa ser usado. Aliás, é bom lembrar que o nosso querido ex-presidente da federação, aliás, da CBF, foi julgado, começou a ser julgado, né? Depois o Vanderlei vai dar detalhe. Só viu o Edu Guedes. Só quer dizer o seguinte, que problema de gestão. O Palmeiras não tem quem gire esse negócio aí, faça isso aí funcionar. Então é bom pensar em pessoas do ramo para trabalhar ali, porque não tem ninguém do ramo, não. Edu, o que você pensa dessa confusão toda que nós vimos? Com relação ao Palmeiras, acho que falta planejamento. Uma equipe que começa um campeonato, uma temporada que seja, começa com um técnico, toca 2, 3 vezes, acho que algum problema teve. E você trocar 2, 3 vezes um técnico no mesmo campeonato, acho que prejudica muito. Porque cada um tem uma cabeça, uma mentalidade, uma forma de jogar. Então, acho que com o Palmeiras, basicamente é isso. Dinheiro, muitas vezes, não quer dizer um resultado. A torcida cobra porque grandes craques estão lá e quando se contrata, apenas um vai ser campeão. E o Palmeiras não teve esse planejamento. Aproveitando que o Miller falou sobre o Flamengo, o Flamengo, técnico de fora, muitas vezes, acho que ele tem uma desvantagem muito grande para os técnicos que a gente tem aqui, que muitas vezes, na minha opinião, são bons, né? São ex-jogadores, são caras que estão vivendo aquilo, porque o cara tem que se adaptar à cultura brasileira, aos outros times, a um estilo de futebol diferente, à língua e ao time dele, que muitas vezes ele não conhece os jogadores. Então é muito difícil para o técnico de fora vir aqui e com a mentalidade que a gente tem de mudança de técnico. Se eu fosse administrar um time, eu acho que eu administraria um técnico para ter por 3 anos no mínimo, por 2 anos, mas acho em um ano, se trocar 3 vezes, acaba tudo. Resume, eu acho. Perfeito, também acho. Vanderlei, nós vamos mostrar as imagens da saída do Palmeiras, mas eu queria que você falasse até que ponto teve influência de torcida esse resultado de hoje, que afinal, só lembrando, né, o Palmeiras ganhou o jogo. Claro. 2-0, Davidson. Mas ganhou depois da pressão, né? Quando se falou aqui muito do Flamengo, técnico estrangeiro, eu discordo um pouco, porque o time do Flamengo estava patinando já com o técnico brasileiro. A gente não pode esquecer isso. Porque senão fica a imagem que o time estava uma orquestra sinfônica, chegou um estrangeiro e virou uma esculhambação. Não foi isso. Já estava patinando, por isso que deram bico nos fundilhos dos brasileiros. E aí vem um estrangeiro, que também está patinando. Então eu quero acreditar a ineficiência do Flamengo no peso, muito mais para os jogadores badalados, jogadores importantes, do que contra o treinador, que também tem a sua parcela de culpa. Mas é um pouquinho diferente da análise que a gente tem visto nos últimos tempos. Essa é a primeira do Flamengo. Com relação ao Palmeiras, o Palmeiras jogou um pouquinho melhor que o Flamengo, mereceu a vitória, mas evidentemente que na minha cabeça não entra de que aquela pressão fez o time ganhar. E, historicamente, isso é uma falácia, não funciona, que quando funciona, funciona para pior, não para melhor. E eu não concordo com aqueles que entendem que é normal essa pressão em time grande. É legal na arquibancada. Fora disso,
é absurdo. Fora disso, eu não concordo e também entendo que a diretoria deveria prestigiar, blindar o elenco, evitar que passasse por essa situação constrangedora. Aliás, aquela entrevista coletiva que foi dada, foi o Valentim e quase todo o elenco, também achei aquilo profundamente constrangedor. Entendi que aquela coletiva não deveria ter acontecido. Entendi que o Egídio não deveria ter pedido desculpas. Eu acho que ele foi vítima, ele desembarcou vindo do trabalho, estava numa área de trânsito e foi esculhambado. E teve uma reação que poderia até não ter acontecido, mas não precisava pedir desculpas, a não ser que aquele que o ofendeu também colocasse um vídeo para todo mundo ver, olha, fiz uma bobagem, xinguei o Egídio, quero pedir desculpas. Entendeu? Então é isso, quer dizer, eu acho que isso que está acontecendo é profundamente constrangedor e a diretoria deveria blindar o elenco. E não foi o que eu senti nesses últimos dias. Bom, vamos ver as imagens da saída do Palmeiras do CT. Vocês vão reparar a maneira como o Palmeiras foi tratado, como jogadores. E eu só quero lembrar, vamos soltar as imagens aí, eu só quero lembrar que os jogadores do Palmeiras são pais de família e que trabalham, estavam no trabalho deles, e eu duvido que aqueles vagabundos que estavam lá trabalhem ou tenham carteira assinada de alguma forma. Vamos ver. Dentro desse ônibus tem pais de família. Nossa. Pais de família. Trabalhadores, pessoas que vivem desse trabalho. E lá fora um bando de vagabundos que não tem nenhuma identidade, não tem coisa nenhuma. Quadrilhas. Foi isso. Isso aí que ajudou o Palmeiras? Foi essa quadrilha? Foi assustou, né, Flávio? Que assustou. Claro, qualquer um. Se uma quadrilha atacar aqui, nós vamos nos assustar também. Mas aí daí dizer que melhorou alguma coisa. Isso é uma vergonha. É o que o Miller falou. Tem que chamar o segundo BP Choque e botar os caras para correr. Não pode nem ficar aí. Aí é o local de trabalho dos caras. É aí que eu falo, Flávio, a diretoria, principalmente nesse momento, porque isso aí são todas, né? Isso aí todas elas são coniventes com essa porcaria. A do Corinthians, a do São Paulo, a do Santos, todas. Isso aí a Ponte Preta. É consequência da derrota pro Corinthians no Clássico, né? Com certeza. Né? As duas derrotas consecutivas do Palmeiras refletiram nisso, que o protesto da torcida, entendeu? Aí que eu acho que a diretoria peca, erra, tem que proteger os jogadores, como você falou, são pais de famílias que estão indo para o trabalho. Claro. E a diretoria tem que fazer o quê? Tem que respaldar o patrimônio do clube. Isso é normal. Eu discordo totalmente que a diretoria, como o Vanderlei bem lembrou, aquela entrevista ali, não tinha que estar os jogadores ali constrangedora, sabe? Todo mundo ali assim, não, tinha que estar ali o diretor, o presidente, dizendo assim, olha, nós confiamos no nosso grupo, vamos prestigiar o treinador e vamos até o fim com eles.
Quer dizer, então eu acho que... O Paulo Nobre impedia esses vagabundos de entrar no estádio. E parece que deu certo, né? Parece que funcionou, né? Sem eles no ano passado. O Nobre? É o Nobre. Ele não deixava os caras entrarem. Não deixava. Tinha uma séria divergência com a torcida. Exatamente. E o time aí ganhou. Depois, foi por causa dos vagabundos que fez foi campeão. A aproximação aconteceu depois do Carnaval. Você imagina... Quando o patrocinador aí bancou o Carnaval do cara dos caras. vendo isso aí. Amanhã o filho do jogador vai na escola e os caras vão falar, olha o teu pai, jogaram pamonha, jogaram pipoca. Mas, Flávio, eles são trabalhadores. Deixa eu te perguntar uma coisinha só. A torcida começou a fazer essa pressão, já tinha avisado que ia fazer. Por isso que não podia estar lá. Então, se avisou um dia antes, por que a diretoria não ligou para a polícia? Mas o segundo batalhão de choque? Falou assim, alô, aqui é do Palmeiras, estão ameaçando pela internet que vão fazer tal coisa. Será que dá para o senhor tomar uma devida providência? Claro. Por que não fizeram isso? Porque eu quero saber também. Por que a diretoria do Corinthians admite vagabundo conversando com o trabalhador? Sempre tem que olhar assim, jogador de futebol é um pai de família, ele trabalha, ele tem aquela remuneração dele, como eu, como a Michele, como o Vanderlei, como o Chico, somos pais de família. Não pode ser atacado desse jeito. Isso aí é covardia, sacanagem, inclusive da polícia, da diretoria, que deixa isso acontecer. Coloca o jogador diante desses marginais. Pede pro cara apresentar a carteira de trabalho dele, antes dele tirar a satisfação. Você viu que quando o jogo acabou... Ou ficha corrida de passagem por polícia, etc. Invade essas torcidas, qualquer uma. Já falei isso várias vezes, você desafiou várias vezes. Pega no saquinho. Agora, sorteia aqui, vai e entra na série. Duvido que não vai ter motivo para fechar. Vai encontrar tudo que vocês quiserem lá. Mas a conivência da polícia, a secretário de Segurança Pública, a conivência de governo, a conivência do BP Choque, há políticos por trás que tem esquema com esses caras. Há esquema muito mais da pesada por trás disso. Eu não sei se é covardia ou conivência, acho que as duas coisas. Você viu que quando o jogo acabou, 3 ou 4 jogadores queriam que os jogadores fossem agradecer a presença da torcida, prestigiar, porque a torcida estava lá e tal. E a maioria não quis. Claro. Se negou a ir fazer tchauzinho para torcedor depois do que ele viveu aí. Depois do que o grupo viveu para chegar ao estádio. Aí acaba o jogo, vamos lá soltar beijinho. Muitos não quiseram. Inclusive o seu Felipe Melo, que fez cara de paisagem. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria dizer é que os jogadores que se recusaram a ir fazer tchauzinho para a torcida, porque os jogadores iam se dirigir às organizadas. Por medo. Que é sempre assim, que não corre para o cara que está com o pai, com a criancinha, com a filhinha. Vai para a uniformizada para mostrar, para jogar para a galera. E eles se negaram a fazer isso, ou vários se negaram corretamente. Porque aquele negócio, quem apanha não esquece, pode até perdoar, mas quem apanha não esquece. Agora, essa é a verdade. Quem jogou beijinho, Vanderlei? Não, é figuração de linguagem. Mas teve algum que foi lá? Não, que eu saiba nenhum. Não, mas eles estavam tentando se reunir para ir. Alguns até, então vamos, outros não foram, não foi ninguém. Tem duas coisas que precisam ser colocadas. Primeiro, os jogadores também são frouxos. Eles tinham que parar, fazer uma greve. O time da Ponte Preta foi agredido na saída do aeroporto. Ali já é para parar. Se é na Argentina, e aí não adianta, o brilho do argentino é diferente do brasileiro. O brasileiro afina, essa é a verdade. O argentino, o time da segunda divisão foi atacado, parou o campeonato. Aqui não acontece nada. Quando o time do Corinthians foi atacado dentro do CT, que o Paulo André queria parar, os caras afinaram. Inclusive caras do São Paulo, que começaram a afinar lá atrás. Depois eles foram atacados. E o Santos que bateu no Zeca lá? O Zeca apanhou. Por que é que os caras não param? O jogador tem que parar também. Não vai esperar de cartola. Existem esquemas. O jogador é achacado e dá dinheiro. Por medo, é claro. Mas por que não tomam providência? Então os jogadores também são culpados. E quando o jogador não vai para determinado time, eu entendo, cara. Cada vez mais o cara quer ir embora. Ele prefere jogar fora. Você acha que o Davidson fez bom negócio de sair do Alavés e vir para o Palmeiras? Lógico que não. Claro que não. Você acha que o Rueda está feliz de ter saído do Atlético Nacional? Lógico que não. Cada vez o cara tem menos interesse de trabalhar num negócio desse. E não se espante se lá no Rio de Janeiro os caras pegaram os jogadores do Flamengo. Claro, e não acontece nada. Porque por que não pela para? enésima Por que vez. os jogadores não fazem greve? Para! É só fazer, é só uma vez. Mas não faz, são frouxos, são medrosos. Aí é complicado. Mas tem que ser uma coisa organizada. Porque são quadrilhas, os caras são organizados. Aí você está brigando com gente da pesada. Então, a coisa é bem complexa. Mas, Flávio, também as diretorias são culpadas. Claro, você está falando aí porque permite e dá espaço para que o torcedor sem dúvida organizado
se entre e acabe prejudicando o time em vez de ajudar. Quer dizer, eu acho assim que existem organizadas e organizadas. Mas esse protesto aí de hoje foi uma coisa absurda, cara. Todo mundo sabia que ia acontecer. Todo mundo sabia. Todo mundo evitou a região, inclusive. Porque sabia que estava tudo interditado. A polícia não tem helicóptero? Tem 2, 3 helicópteros Águia aí, que fica rodando São Paulo. No show lá que teve lá no Paquetá, ficaram 2 helicópteros enchendo o saco até as 3 horas da manhã. Não sei se era da polícia, se era do patrocinador. Porque aí era fácil, era gente passiva. É pacífica. Quando a coisa pega, os caras afinam. Agora, aí quando pega, aí é fácil. Com o cara que vai aplaudir o Coldplay é fácil. Tinha que isolar a avenida. Quero ver encarar quem precisa mesmo. Tinha que fazer um esquema de guerra, mas não fazem. Mas, Chico, eu tenho quase certeza, para não dizer certeza, que há uma sociedade entre esses caras. É tudo uma coisa só. Polícia. Se acabar com essa raça, será que os clubes vão precisar pagar para a polícia ir lá fazer tomar conta do estádio? Então também não interessa acabar. Vai ter uma série de interesses por trás disso. E o esquema de... será que vai ter a facilidade que tem? Negócio de flanelinha, as coisas que rolam todas, as diretorias, os ingressos que são passados por lá e que voltam para eles. Fora as coisas mais pesadas que a gente sabe que vigoram facilmente no meio disso. Eu acho que aí foi trazido para a discussão a história das organizadas. Eu fiz uma análise daquelas imagens. Claro, lógico. Naquelas imagens ali, porque é importante a gente distinguir da violência para não violência. Porque senão, aquela organizada, aquele movimento que não usou da violência, ela vai achar que aquilo não faz falta se ela é criticada também. Igual a quem usou violência, como a do São Paulo, que invadiu o CT do São Paulo. Mas, Toninho, então é importante a gente distinguir. Não, mas eu acho que isso foi violência. Mas, Toninho, você considera... Eu já sei de camburão do Parque Então, Antártico. Toninho, você considera violência... Eu não tenho que defender ninguém. Mas o que você está considerando violência? Mas assim, é importante, olha só... É bater no cara? Não tem manifestação na Paulista. Não, violência... Pra mim, a manifestação política na Paulista foi igual a essa manifestação. Não, eu não achei. Sinceramente... Essa manifestação, não estou defendendo todos os problemas que o Fábio trouxe. E se os jogadores não tivessem dentro do eu não estou defendendo. Eu sei que você não está defendendo. Você distinguir e pontuar quando não há violência. Toninho, isso é importante. Toninho, eu achei extremamente Toninho, o que você consideraria violência? Eles pegarem um jogador lá pelo cangote e agredirem um jogador. Isso você considera violência? Eles fariam invadir, invasão, jogar pedra em carro dentro do estacionamento. Vamos admitir. Eu já passei por várias situações, você sabe disso. Toninho, vamos admitir. Enfim. Toninho, vamos admitir que o ônibus estivesse... É um absurdo, eu concordo em todas as palavras com você. Eu só queria colocar a coisa para você. Já estive dentro daquele ônibus, né? Mas isso aí, gente, isso foi uma manifestação. Eu não achei. Um ou outro tapa no ônibus. Não achei. Não estou defendendo um movimento organizado. Não estou defendendo. Você não está defendendo, Toninho. Você tem direito de estou analisando essas imagens que eu vi, o que aconteceu ali. Você não está defendendo, mas eu acho que você está tendo um enfoque errado, me perdoe. Se o ônibus estivesse no lado externo e o elenco tivesse que, em fila indiana, se dirigir para embarcar, eles serão agredidos, aquela pamonha, aquela pipoca, aquele refrigerante, seria atirado neles ou não, na sua opinião? Eu acredito que sim, mas então, eu iria analisar essa Mas só não foi agredido porque eles saíram num ônibus. Mas o Vanderlei, aí eu iria analisar esta imagem de um cara tocando a pamonha. Não, eles foram lá para agredir, até para matar, se fosse o caso, porque eles têm históricos de assassinatos e muitos. Então, só não fizeram porque o outro está fechado. Então, não são pessoas que merecem o respeito. Mas é importante analisar uma... Não é isso. Eu preciso analisar a imagem que me foi trazida foi essa. Não teve ninguém ali batendo no jogador. Flávio, Edu, só rapidinho, eu me lembrei uma vez que o Corinthians passou por uma situação dessa e as torcidas foram jogar ovo nos jogadores do Corinthians no embarque para um jogo no exterior. Era coisa de Sul-Americana, Libertadores. E aí todo mundo foi passando, os caras jogando ovo. A hora que chegou o Rincon, que jogou ovo no Rincon. O Rincon parou, olhou e falou, o que você passa? Olhou os caras e falou, nada, pode passar, Rincon. Rincon, você sabe que Ou seja, covardes não tiveram coragem. Chegou, eles são valentes com o Egito, que é pequenininho. E o clube dá respaldo para esse tipo de coisa. E eu nunca vou esquecer concordo com ele. O Egito já que me desculpe, ele foi agredido no trabalho dele.
Eu acho que é ameaça, acho que esse tipo de coisa acho que é uma ameaça. Só faz mal pro clube, faz mal pro jogador, faz mal para todo mundo. A gente viu a situação do São Paulo, pior que a do Palmeiras. E a gente viu a torcida indo lá apoiar, eles estavam tentando melhorar. Eu acho que vocês já comentaram aqui quando tinha as brigas de torcida. Uma coisa que eles marcavam antes de um jogo para brigar, o cara não está indo lá para ver o clube dele. É a última, na minha opinião, a última coisa que o cara está indo lá é ver o Palmeiras, ele quer brigar. Ele não quer ver nada disso. Ele se juntou para ir lá fazer uma manifestação, Toninho, desculpa, de briga, realmente. Não, mas esse é um outro problema. Não é apoio, na minha opinião. Não, mas esse é um outro problema. Pra gente saber o tamanho do problema, pra gente ver o tamanho desse problema, que é um problema que a polícia deixa rolar, os políticos deixam rolar, os cartórios deixam rolar, alguns por covardia, outros por conivência. Há alguns meses, nós tivemos alguns áudios que vazaram na internet que se definiam como de facções criminosas perigosíssimas. E eles diziam que se não parasse a briga entre as torcidas uniformizadas, que pessoas morreriam. Vocês ouviram isso? Não teve mais briga de torcida uniformizada. O Edu lembrou. Não sei se aquilo era verdadeiro ou não. Flavinho. Eu não conheço essa raça. Não conheço. Flavinho. Mas não teve mais briga. Então, por aí a gente vê o tamanho do negócio. E está todo mundo ignorando. Está tudo certo. Ô Flavinho, eu vivo dizendo que o futebol ele é uma dramatização do cotidiano. É um reflexo do nosso dia a dia. O que acontece? Que fora é reproduzido no campo de uma maneira mais dramática, mais teatralizada e tal. Nós temos lá os mesmos roteiros, os mesmos personagens, enfim. O que acontece é o seguinte, que a partir dos anos 70, sobretudo no momento em que houve o fechamento maior com a AI-5, durante a ditadura militar, em que as escolas públicas começaram a ser destruídas em favor das escolas particulares, como um projeto de política educacional do governo, que estava atendendo às necessidades e aos apelos dos donos das escolas particulares, ao ensino público nosso foi para o brejo, virou uma sucata, e é até hoje. Consequentemente, nós não construímos gerações de pessoas, de cidadãos, pessoas que tivessem respeito à lei, ao próximo, etc. Então, essas coisas básicas, elementares de uma vida de sociedade. Pior, se você examinar, se você lembrar, e você deve lembrar disso, nos anos 70 começaram as torcidas uniformizadas a se multiplicar no Brasil inteiro e a tomar atitudes cada vez mais agressivas. Antes não era assim. Não, ao contrário. Antes a gente tinha boa convivência. Eu acompanhei o nascimento da Gaviões da Fiel com o Flávio Lacerda, que era um cara muito do bem, muito, não era, era muito do bem. E a ideia era uma ideia política. Olha, tá uma ditadura no Corinthians, falava de Vicente Mateus, e as ideias eram ótimas. Vicente Mateus versus Vadielu. Exato. E aí, isso tudo começou, essa coisa começou, quando houve a morte de uma, não sei se era do Paulo, um matou o outro, e disseram que por causa de tráfico de droga. A partir dali virou isso aí. Hoje então, não tem nada a ver com futebol. É todo um processo. Se você verificar que do lado de fora o narcotráfico, a bandidagem cresceu, a corrupção aumentou, ficou mais desabrida, né? nas altas esferas e a violência nas baixas esferas da sociedade brasileira, que fizeram com que nós vivamos num país que parece em guerra social. Guerra. Está, né? Está. Então, isso aí vai para o campo de futebol também. Aí os times jogam para se defender, para dar porrada. Bater é o exemplo ideal. O Felipe Melo é o guerreiro que está faltando. Enfim, tudo isso faz parte de um todo, né, que é o Brasil de hoje, infelizmente. E que vai ser por muito tempo. E vai piorar, porque não há educação nesse país. Você me permite, antes de virar a página aí, para a gente mudar de assunto, eu quero mandar um grande abraço para o delegado Romeu Tuma, que essa semana me orientou muito bem
a respeito das ameaças que eu sofri, inclusive algumas de morte, por causa de torcedores aí, depois da entrevista que o Moisés deu, contestando uma desculpa que eu tinha pedido para ele, porque escrevi um negócio que ele não gostou numa rede social, que não foi aqui da Gazeta, foi uma rede social minha particular. E como eu recebi muitas ameaças, invadiram minhas redes sociais, torcedores ditos do Palmeiras, né? E os caras são tão burros que invadiram até, e não fizeram questão de se esconder quem são. Então eu fui ao Romeu Tuma, que é delegado federal, para quem não sabe, e é candidato à próxima eleição do Corinthians, mas é delegado federal. Ele me orientou direitinho, abri um boletim de ocorrência no 78DP e está aberto. Está aberto, está lá escrito tudo o que aconteceu e estou esperando o desdobramento do que pode acontecer. Eu sei que o que eu tinha que falar eu já falei, já pedi desculpa abertamente, até aconselhado por você, obrigado Flávio também, por ter me orientado nesse sentido, e continuaram em cima de uma coisa que para mim estava superada, né? Mas parece que não foi superado. Então está aí, está no 78DP, quem quiser tirar cópia aí, os sites aí que gostaram, divulgaram tanto essa discussão, né? Então, que para mim morreu ali, depois que eu pedi desculpa pro cara, pro tal do Moisés, né? O jogador do Palmeiras. Mas infelizmente depois disso, ele desencadeou uma avalanche de críticas e de ameaças à minha pessoa. Que esses torcedores aí, não sei se uniformizados ou não, do Palmeiras, desencadearam e invadiram as minhas redes sociais. Então, eu estou perfeitamente, me guardei dentro da lei, porque eu ainda acho que a lei funciona. Você pode me chamar de um legalista, mas eu ainda acredito que a lei é o melhor caminho, né? Quando você se vê injustiçado e violentado na sua privacidade, como eu fui, e está tomando as providências, tá? Okay. Então, um grande abraço a Romeu Tuma e outros que também mostraram solidariedade. Muito obrigado a todos vocês, amigos aí da imprensa. José Calil, o Nelsinho, o Ok, eu aumento, mas não invento, também, né? Nelson Rubens. Me deu, o Nelson Rubens me deu aí um apoio legal. Muito obrigado a todos vocês, beijo no coração. Flávio, só quero complementar essa questão do Palmeiras, está no site gazetesportiva.com. O Dudu falou que um estilhaço de vidro atingiu um atleta, mas falou que não está abalado com o protesto. Ele falou o seguinte, que ele ficou triste, né? Principalmente porque um atleta foi atingido por estilhaços de vidro, seria o atacante Keno. Ele foi atingido por estilhaços de vidro, assim como a nutricionista Alessandra Favano, que estavam a bordo de uma van do clube. E aí o Dudu falou que eles ficaram tristes, porque eles estavam saindo para trabalhar. Ele não sabe se foi pedra, o que foi, mas quebrou o ônibus, jogaram alguma coisa e foi o estilhaço no jogador. Mas isso é passado, a gente sabe o amor que eles têm pelo clube, querem sempre o melhor. Nós também queremos vencer e queremos o melhor para o clube, disse o Dudu. Bom, nós temos aí as nossas participações chegando, muita gente mandando foto, mandando vídeo pra gente aqui. Já vou chamar as fotinhos de hoje, tá bom? Tem o José Maria Hernandes Flores com a esposa Amparo e a filha Ideli na Moca, São Paulo. Aê, todos com a camisa do Juventus, lindos. O Alex Mendes da Silva com o amigo Marcel, são de São Mateus. Itamar Carvalho com a cunhada Ivonete e a sobrinha Gabriele de Hermelino Matarazzo. Alan Carvalhos Fava, de Americana. André Luiz Marreta, São Miguel Paulista, São Paulo. E o Gildeon Costa dos Santos com o sobrinho lá de Tabuão da Serra. Valeu aí pelas fotos, depois a gente vai colocar mais fotos no ar, tem lá no site gazetesportiva.com, no nosso canal do torcedor, só você entrar lá e vai ganhar, vou escolher daqui a pouquinho uma pessoa que vai levar para casa o livro O Juramento, do Flávio Prado, é uma história de ficção super bacana que eu já expliquei no começo do programa, mais um par de ingressos da peça Dois Santos, Dois Nem Tanto, que rola na sexta-feira, dia 17 de novembro, no Honda Hall. Vou dar um par de ingressos e mais um par de ingressos para uma outra dupla aí, tá bom? Legal, legal. Vamos ver o São Paulo. São Paulo estava ganhando, estava sossegado, estava 3 pontos da Copa Libertadores América e, de repente, cedeu o empate para o Vasco da Gama. Vamos lá. Em São Januário, Marcos Guilherme arriscou de longe e marcou um golaço. 1-0 São Paulo para cima do Vasco. No segundo tempo, Andrés Rios tentou o chute, a bola bateu na defesa e sobrou limpa para Caio Monteiro deixar tudo igual. E ficou assim, Vasco 1, São Paulo também 1.
cada momento um ponto, aqui, outro ali. Eu acho que em razão daquilo que a equipe vinha tendo, né, das dificuldades que nós vínhamos tendo, começamos a ter e mantemos uma regularidade. Eu acho que é um fato importante, buscando aí pontos fundamentais. Tivemos aí a possibilidade até de ampliarmos o resultado, mas eu acho que num todo, por aquilo que foi apresentado dentro dos 90 minutos, eu acho que o empate talvez tenha sido o resultado mais justo por aquilo que proporcionaram Vasco e São Paulo. E aí, Miller, o São Paulo? Hoje o São Paulo não fez uma grande partida, fez um gol no primeiro tempo, depois cedeu o empate no segundo tempo, né? Acho que o São Paulo não manteve uma regularidade para segurar o placar, né? O Vasco no segundo tempo cresceu, né? Até porque tem um bom treinador, e o time do Vasco avançou a marcação, marcando no campo do São Paulo, por isso que conseguiu o empate e quase virou o jogo. Então acho que em termos de chances de gols, o Vasco teve à frente do São Paulo. Mas de qualquer maneira, o Dorival Júnior esteve aqui, eu falei com ele, você não precisa se preocupar em jogar bem. O importante nessa fase é pontuar para sair da zona de rebaixamento, depois pensar em alguma outra coisa em termos de Libertadores. Mas de qualquer maneira, hoje não foi uma grande partida. Eu acho que foi uma partida, tanto São Paulo quanto Vasco, foi uma partida meia boca. Do Guedes, o que você achou? Você viu o jogo? Eu vi no meio de semana o Vasco, muita gente estava desacreditando o Vasco, né? Mas ele tem um meio de campo bom, eu acho, e surpreendeu no meio de semana e jogou bem também. Eu acho que hoje estava torcendo pro Vasco no meio da semana, né? Contra do Corinthians, então acho que tá bom. Legal. O São Paulo, Helena, deu uma melhorada, consideremos que deu uma melhorada. Mas chegar na Libertadores seria até injusto, seria premiar a incompetência, não de Dorival e Hernanes, daqueles carinhas de sempre. Né? Sem dúvida nenhuma. São Paulo, graças a Deus, que ficou longe do rebaixamento. Já é um grande feito, já é o título do ano para o São Paulo, porque com esse time aí, com essa direção, com essa gente que está tocando o barco, e não é o Dorival, coitado, é até menos culpado disso tudo. O fato é que o São Paulo estava mais ou menos, jogando mais ou menos, fez o gol. Aí no segundo tempo, no que o Zé Ricardo começou a botar jogador na frente, principalmente a garotada, que tem os garotos bons no Vasco aí, São Paulo foi lá para trás, fez 10 jogadores na retranca lá dentro da área para evitar o gol, que era inevitável. Verdade. Isso aqui pro Chico, estávamos vendo o jogo juntos, falei, daqui a pouquinho vai empatar e vai virar. Não virou porque... Boca Santa, porque você acabou de falar o garoto do Vasco que fez o gol. Mas que tem 19 anos, né? O menino fez o gol. 19 anos. Não entendi. Caio Monteiro. Caio Monteiro. 19 anos. E tem aquele Evander que entrou também, que outro dia fez. Que é bom também. Evander muito bom. É um atacante, né? Um ponta de lança. E enfim. Paulinho também joga bem. Paulinho também é bom, 17 anos. O Vasco é um time pro ano que vem, né? Se você olhar por esse aspecto. Então, os times do Rio, eles estão sem grana, exceção feita ao Flamengo. O próprio Fluminense é um time de molecada. Né? É que não fica molecada, aí os caras vendem, né? Então, inclusive, mas você vê que ele o Flamengo pouco usa o Vinícius Júnior, que é um jogador zaço. Vai ser um cara, se ele estivesse usando, né? Eu imagino assim, o Tite. Se ele estivesse usando o Vinícius Júnior, podia chamar o Vinícius Júnior, assim como podia chamar o Neres. Vocês têm visto ele jogar no Mas eu acho que ele vai acabar dando uma chance. Principalmente pensando já na próxima Copa. Mas às vezes numa Copa um cara desse é uma surpresa, viu? Às vezes você vai, por exemplo. Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Então, mas aí esses caras praticamente não participaram da Copa, né? Eu tô falando cara para chegar mesmo, é que tá muito longe, mas 58. O Pelé foi uma surpresa. Foi. Né? Então, às vezes, você tem um moleque desse aí que você surpreende. Mas olha, o Zé Ricardo hoje, Flávio, mostrou muita ousadia. Aí eu até falei pro Márcio Alberto ali na Paula. Ele é bom mesmo, ele é bom. O Zé Ricardo mexeu certinho no time. Ele falou, pô, Chico, mas lógico, tem que mexer, tá perdendo de São Januário, tô lotado, o que o cara tem que fazer? Mas muitos treinadores, meu cara, mexe mal. Mexeu mal. Esse aí mexeu bem. Então, quer dizer, que ele não é aquele entulho de lixo que o pessoal do Flamengo disse que era. Ele tem, sim, um futuro legal pela frente. É um técnico da nova geração que eu passei a respeitar. Não só por esse jogo, mas por outros que o Vasco tem feito.
Veja, o Vasco veio jogar aqui na Arena contra o Corinthians, mas deu um trabalho enorme. E o tal do Nenê, que todo mundo dizia, não, porque o Nenê vai sair, o Nenê vai para tal clube. Não, ele fica no Vasco, ele fica como o maestro da molecada, né? Vai para lá, marca aqui, volta para cá. Quer dizer, tem que ter um cara assim ali, né? Aí você olha para a defesa, você fala assim, meu Deus, tem Paulão. Mas o Paulão grita com a molecada. Então, o Breno tá jogando bem. O Breno tá jogando bem. Então, quer dizer, hoje teve esse goleiro aí que eu nunca vi, tal de Félix, né? Felix, né? O goleiro hoje. Mas não decepcionou também. É um time meia boca, né? É um time que eu acho que... meia boca. É do tamanho do Vasco, né? Não vai cair, não vai subir. O Vasco já viu coisa boa. Infelizmente o Vasco de novo com e a urna 45 na eleição, né? E a urna 45 armou um esquema lá, eu espero que a juíza seja convencida, consiga descobrir. Essa semana. Treta, é claro que tem, é óbvio, até pela pessoa que está envolvida. Eu espero que isso seja resolvido. Flávio, nos Estados Unidos tem a Área 51, onde dizem que existe alienígenas presos. A Michele tem até pavor quando eu falo isso. Nem fala. Ela não gosta de ET. Agora, eu também não gosto de ET. Eu não vou pra Varginha, por exemplo, porque eu tenho medo de Varginha. Fui lá uma vez com o Tony Ciro na seleção, nunca mais. Você lembra quando eu nem gosto de falar disso. Você lembra? Ganhei 1-0 da Hungria. É verdade, foi da Hungria. É verdade. Gol do Moacir. Depois a gente foi pra Espanha. Mas depois não, vamos tocar o programa? Não, sim, vamos tocar. Eu só quero dizer o seguinte, que agora tem a urna 45. Não estiver atrapalhando. Tem a urna 45. Essa urna 45 eu tenho medo que abra e saia o ET da São Paulo. Quem sabe seja ali. Né? Do São Paulo eu só queria dizer o seguinte, tudo que foi dito aqui é correto, com relação, na minha opinião, eles abordaram corretamente, mas eu só quero lembrar que o São Paulo tem 2 jogos em pipinaços essa semana. Tem o Grêmio na quarta-feira, que esse jogo poderia até ter um tempero assim, mais forte, se o Corinthians não tivesse já a certeza de que se basta ganhar, mas o Grêmio já será não quer ganhar. Mas porque esse jogo será às 19h30, né? Grêmio e São Paulo na quarta-feira às 19h30. Mas não é fácil jogar contra o Grêmio, lá dentro da sua torcida, para o São Paulo, que aí eu acho que ainda precisa de pontos. Mas, e depois, no final de semana, tem o Botafogo, que a gente está dizendo aqui que está sem dinheiro, tem o Jair, que está fazendo um bom trabalho, não vai querer perder, né, esse jogo também. Então o São Paulo tem 2 jogos difíceis nesta semana e é bom ficar esperto. Embora já tenha feito pontos importantes, mas ainda salvo, Falta 2 ainda não está. Falta 2 pontos. Ainda não conseguiu, né, Chico? O São Paulo jogou, tá bom. O Flavinho, sabe o que acontece? Eu hoje vendo futebol, eu penso o seguinte, na minha época, era 90% jogador e 10% treinador. Atualmente é o contrário. Então, antigamente, na minha época, Edu, a capacidade dos jogadores estava acima do conhecimento do treinador. Hoje não. Mas peraí. Hoje o conhecimento do treinador, ele está acima da capacidade pouca do jogador. Hoje o treinador... Porque falta ele tem qualidade. Que ser... Exatamente. Mas, Miller, me perdoe. O Zé Ricardo acabou de ser elogiado aqui, injustamente. Tá certo? Por que patinou no Flamengo? Ele fez um bom trabalho no Flamengo. Ele ficou muito tempo lá. Não, ele ficou bom. No final, vale. Futebol, você mesmo fala toda hora. Futebol vale hoje, momento e tal. Então, não funcionou. No determinado momento, o Flamengo começou a patinar com o Zé Ricardo e eles mandaram o Zé Ricardo embora. Então, por isso que eu questiono esse percentual que você falou. Respeitosamente, eu acho que vale o jogador. Claro que o técnico não pode ser uma anta. Isso, eu concordo com isso. Isso vale para Guardiola? Não, o Guardiola, como você diz, ele está num outro estágio. Mas ele precisa de jogador. O que ele fez no Manchester City. Se ele for de Brasil, eu acredito que o treinador hoje tem que estar acima do jogador. Se ele for dirigir o Nogueirópolis, ele vai cair. Não vai. O Guardiola cai. Não vai. Claro não cai. Ele não vai ser campeão do mundo com o Nogueirópolis. Mas cair ele não vai. O mais importante é o jogador. E o jogador tem que se doar, tem que ser importante, tem que perceber, ajudar, colaborar. Eles sabem que não vai acontecer nada. Claro que então, eles sabem que não vai acontecer nada. O Romero é o cara ideal. O Romero é o cara ideal para você. Eu nunca vi um cara se esforçar tanto quanto o Romero. Não é para mim, é para a torcida do Corinthians que gosta dele. E ele é um cara aplicado. Parecia um bonequinho de mola. O Romero é um cara aplicado. Hoje, se o treinador não estiver acima do jogador, pode esquecer. O Chiellini, aquele becão do italiano lá, né? Ele deu uma declaração dizendo que o guardiolismo está acabando com os zagueiros italianos. Tá.
Não precisa. Graças a não Deus. Precisa. Graças a Deus. Não precisa. O Paulo Maldini falou isso. Falou pra mim. Falou assim, ó. Guardiola, ele dizimou a mentalidade dos zagueiros italianos. Que coisa melhor que isso? Mas na época do Miller e o time dele de São Paulo era mais fácil. Eu, infelizmente, na época, torcendo pro Corinthians, muitas vezes contra você, né? Mas era fácil vocês resolverem ali com o Silas, todos eles que eram craques. Era fácil resolver. Tava acima do treinador. Então. Hoje é diferente. Mas eu acho que o esporte coletivo, de uma maneira geral, cada um, a gente burla de algum jeito que o técnico, quando alguma coisa está dando errado, você vai lá e ele mandou pra gente, vamos inverter aqui, tá tudo certo. Os caras resolvem, o futebol é assim, o vôlei também é assim, o automobilismo, o cara tá lá com o ponto, lá no ouvido, é pra entrar agora, mas você sabe que dá pra segurar um pouquinho, você finge que não ouviu e entra 2 voltas depois no box. Perfeito. Acho que cada esporte tem a sua maneira de... quem está dentro ali mudar. Acho que no futebol mais ainda. Eu acho que assim, você tem que saber quem você escolhe para executar. O executor é o cara. É óbvio. Mas o treinador hoje... Não, é importante. Eu não estou diminuindo. A prova disso é você ver o que tem lá fora. É importante, mas se o jogador é o cara que é a mão de obra, o pé de obra, é ele que vai resolver. Executar. O que faz o jogador? O Guardiola foi lá, contratou 3 jogadores e transformou o Manchete no maior time do mundo. Objetivamente, eu vou encerrar porque eu sei que sua opinião menor, eu vivo a minoria aqui nessa observação. Só queria dizer o seguinte, só queria dizer o seguinte, a obrigação do treinador hoje é levar o seu time até bem pertinho do gol adversário. E isso acontece, mas como diria muitos amigos, aquele pé de rato coloca para fora do estádio. Esse cara derruba o técnico. O técnico levou até lá. Então é o jogador. É o jogador. Na contratação daquele pé de rato. Esse é o Flávio. O Corinthians é jogador ou é técnico? O Corinthians? O Corinthians. O Corinthians perdeu muitos gols. É que a bola tá entrando. Mas aqui já foi dito isso. Treinador. Olha o elenco do Corinthians. O treinador do Corinthians. O elenco é fraco. O treinador do Corinthians. O treinador do Corinthians tem seleção brasileira. É fraco. O elenco do Corinthians brasileiro, o que é? É jogador ou técnico? Porque quando estava na mão do Dunga, era os mesmos caras. As duas coisas. É verdade. Claro. Hoje é mais tem que ser. O Tite hoje, agora. A tese do Miller tá certo. É nítida a diferença que o Tite fez. Só um adendo aí. A gente está esquecendo de uma figura que foi incorporada nas comissões técnicas e de diretorias nos últimos 15 anos, que é o executivo de futebol. Aquele coordenador técnico. Claro, é um todo, lógico. Esse executivo, mas por que eu falo, Flávio? Porque eu vejo um vácuo aí nessa função. Porque esse cara, ele não pode ser visto como só aquele que apenas contrata, faz contratações, descobre o jogador, não é isso. Passa por cima do outro, chega na frente, não é isso. A principal função desse executivo é gerenciar também o ambiente e proporcionar ao treinador, e principalmente o mais jovem, proporcionar uma segurança interna para ele, que ele possa desenvolver. Então, talvez, por exemplo... um Zé Ricardo faça um trabalho X no Flamengo, o Y no Vasco, também tem essa figura que ele é muito importante no que sentido, Vanderlei? Por exemplo, Zé, também, o que você acha do elenco? Está faltando um jogador, por exemplo, o treinador mais jovem talvez não tenha esse respaldo todo de carreira ainda para exigir uma contratação. Então entra a figura do gestor mais próximo. Não, concordo com você, vamos trazer mais um. É que na Europa... O cara, normalmente, o técnico, ele é o manager. Mas eu gosto disso, não tenho nada contra. Ele é o manager. Quem escolhe os jogadores do Guardiola é o Guardiola, consultando a comissão dele e tal. Quem escolhe os jogadores do Mourinho é o Mourinho. Quem escolhe os jogadores do Palmeiras 100% é treinador. O Alexandre de Matos. É diferente. O problema hoje em dia é o seguinte, o jogador de futebol atual, brasileiro, ele não tem autonomia, ele não é um cara que se impõe. Esse é o problema. Ele passa tudo para o treinador. Você vê toda entrevista que tem intervalos assim, nós vamos ouvir o que o professor vai falar e tal, para ver o que nós vamos fazer. Quer dizer, sabe, passa para o treinador, a gestão passa para o treinador toda e o jogador também, ele hoje é todo blindado, né? Todo mimimi, e ele passa para o treinador o problema. E o treinador nosso não é preparado. Não é bem preparado. A gente pega o Rogério Ceni, que foi agora para o Fortaleza.
Ele devia ficar mais um ano lá, conversando com o Guardiola, servindo de auxiliar, calçando chuteira do Guardiola, para aprender alguma coisa. Entendo o Guardiola. Mas o problema, Helena, é que aí ele não poderia vir para cá. Que não adianta ele fazer aprender o Guardiola, chega aqui e o Cartola, quando perde 2 jogos, entrega a cabeça dele. O Guardiola hoje ele é quase sócio do Manchester City. É diferente. Quando ele estava perdendo, veio o presidente e falou o seguinte: mais 1 bilhão para o ano que vem. E ele tem mais 3 anos de contrato se quiser. E não é problema de dinheiro. Ele quis mostrar força. Porque os clubes brasileiros, eles têm proporcionalmente o mesmo valor de dinheiro com relação aos clubes da América do Sul que os times da Europa têm com relação ao Brasil. E os times brasileiros não dão para o chulé dos europeus. E os times brasileiros jogam de igual para igual com o time boliviano, com o time... O Palmeiras foi eliminado por o time do Equador. Então, é problema de saber administrar. Ó, Flavinho, eu sou fã do Guardiola e do Mourinho, porque eu conheço muito bem o Mourinho. O Guardiola, para mim, é um revolucionador do futebol europeu, não futebol da Inglaterra, futebol europeu. Até porque ele treinou um time mexicano, um time que ninguém conhece. Então ele respeitou os processos para chegar lá. Mas também eu tenho que admitir que quando você pega o meu companheiro Renato Gaúcho, que estava na Praia da Barra lá, sem querer nada com nada, só que eu, como sou muito detalhista dentro do campo, parte tática, eu vi várias vezes o Grêmio jogar. Várias vezes. E várias vezes o Grêmio deu um chocolate nos seus adversários. E aí, com aquilo que eu falei, não é o jogador, que lá não tem nenhum Messi. Lá tem o treinador, que o jogador obedece o que ele fala. Por isso que eu digo que hoje tem que ser o treinador. Inclusive, jogadores buscando recuperação. Exatamente. Sem o Douglas, que é o craque do time. A gente viu na seleção, agora o Tite levou o Edu Gaspar para lá. O Edu, sem dúvida, ajudou ele muito no Corinthians. Agora no Carrilho ele tem essa assessoria também. Eu acho que isso é importante porque dá uma tranquilidade. Muitas vezes o técnico com o jogador ali direto pode ter algum problema. E ter essa pessoa para estar por trás e estar ajudando e estar apaziguando isso é importante. O Edu Gaspar, por acaso, acompanhei lá no Corinthians, né? E o Carrilho, conversando com ele no meio ali, que estava aquela Corinthians perdendo. Ele tem essa assessoria hoje lá, acho que é da mesma escola. Porque, sabe o que acontece, Edu? A gente fala muito em gestão, em etc., aquela coisa toda. Se você olha o trabalho do Guardiola e do Mourinho, eles são praticamente absolutos. Mentira, verdade. Eles são gestores também. A opinião deles é soberana. Mas eu não tenho nenhum problema de ter um gestor também. Eu acho que são maneiras de trabalhar, desde que você fale a mesma língua. Você não pode contratar jogador para o Eduardo Batista e meter o Cuca depois, que é diferente. E depois põe o Alberto lá. Você não vai mas aí não funciona, aí não funciona. Quando a coisa não está andando muito bem, não pode ser a primeira opção demitir o treinador. Claro, mas, de repente cabe outra solução. Vamos trocar 3, 4. Ou vamos te dar mais um auxiliar, mais experiente. No caso do Rogério Ceni, de repente, uma coisa... Não precisa ser a primeira opção. Há outras situações que podem ser trabalhadas. Mas aqui se dá a cabeça... Não é blindar, sabe, Edu? Mas é tentar realmente essa cultura falida... Infelizmente, permanece no nosso futebol. Conselheiro não presta pra nada. Eles vão conselheiro que não serve pra nada. E os caras ouvem conselheiro. Aliás, ouvem o Rogério torcida quarta-feira e vai ter show lá em Fortaleza pra estreia do Rogério. Vai ser legal. Só encerrar a enquete e começar a nova. Vamos, Michele. A enquete então é o seguinte: você participou, votou no site gazetesportiva.com. Na enquete de hoje, você acha que o Palmeiras ganhou do Flamengo graças aos protestos da torcida antes do jogo? E sabe o que deu? O que vocês acham? Você acha que sim? Sim. Deu que sim. 92,24%, 92% dos votos, sim, o pessoal votou que foi graças à pressão da torcida. E a nossa próxima enquete que a gente já está colocando no ar lá no site é o seguinte: o Corinthians finalmente vai ser campeão na quarta-feira? Sim ou não? Daqui a pouquinho está no ar. Bom, gente, eu quero agradecer ao China que mandou. Olha que bonito, Flávio. Objeto bonito. Vanderlei Nogueira, que fosse o nosso portador. Que bonito. É uma mesa redonda, futebol debate que acende a luz. China, obrigado. Só podia ser ZL, né, Vanderlei? É da Penha, da Penha. Obrigado, viu? Vai ser guardado com o maior carinho por todos nós aqui. Flavinho, muito obrigado. Muito bonito. A propósito dessa questão aqui, eu estava me lembrando, não sei se o Milei já estava no São Paulo ou não. Campeonato 80, final do Campeonato 80. É o Carlos Alberto Silva, treinador. Carlos Alberto Silva. Aí o time começou a ratear no final. Mas foi paulista, né? 80 e 81. Campeonato Paulista.
ia enfrentar a Ponte Preta, que era um timaço. Ponte Preta jogava por música. E chegou no treino, no Morumbi, eu estava, eu vi, ninguém me contou. O Dario Pereira, mais Oscar, mais um outro, não me lembro quem mais, chegou no Carlos Alberto Silva e disse o seguinte: para enfrentar essa Ponte Preta, nós temos que ter 4 jogadores no meio de campo. Se tiver só 3, nós vamos cansar. E precisa, o cara para fazer esse quarto é o Paulo César Capeta lá. Traz ele para dentro. O Carlos Alberto Silva chorou, lágrimas correndo nos olhos. E teve que aceitar. E o São Paulo foi campeão. O Tele teve o mesmo processo no jogo contra o Bragantino, mas são outros tempos e outras situações. Mas são jogadores que têm personagem. Primeiro, tem visão, vê o jogo, sabe ver o jogo. Isso. Segundo, são caras que têm personalidade. Mas no livro do Mourinho, ele fala, do Guardiola, ele fala que ele ouviu os jogadores, quando o Bayern foi eliminado pelo Real, ele ouviu os jogadores, ele falou: eu não culpo os jogadores, eu fui na deles e nós perdemos. A culpa foi minha de ter aceitado a conversa. Mas ele conversa, sim. Até o Guardiola conversa. Claro, porque, como eu disse, ele é o cara que vai resolver. Mas a ideia, o comando... Vamos falar do campeão, é nóis. Vamos lá. Casim! Vamos lá. Antes mesmo do juiz apitar o fim do jogo, a torcida já tinha começado a comemorar o título. Uma conquista que ainda não é oficial, mas está cada vez mais perto. Dependendo dos resultados, na quarta-feira contra o Fluminense, o grito de heptacampeão brasileiro poderá enfim ser matematicamente liberado. Eu particularmente me arrepiei, me emocionei no final do jogo, sim. Até pelo que criou dentro de campo, né? E essa massa gritando campeão, mas a gente sabe que ainda matematicamente não é. Então nós temos que ter a cabeça no lugar, o pé no chão. Demos um passo muito importante, sim. Mais uma vitória, mais 3 pontos. Falar que nós jogadores não estamos ansiosos é mentira. Claro que a gente tem essa ansiedade. Só que temos a consciência também que temos mais 4 finais aí pela frente. Então, temos que manter a cabeça no lugar, descansar bem. Porque quarta-feira tem mais um grande jogo, mais uma grande final dentro de casa. E temos que sair com a vitória porque estamos jogando dentro de casa. E estamos trabalhando firme para carimbar esse campeonato. O jogo contra o Avaí esteve longe de ser brilhante para o time que está prestes a ser campeão. Mas teve sim suas coisas especiais. O gol da vitória foi do substituto do suspenso Jô, Casim, que não marcava há 9 meses. Um dos jogadores mais queridos do elenco, o gringo foi muito festejado pelos companheiros após balançar a rede. Sabia que ele precisava desse gol, dessa partida, desse reconhecimento, porque é um cara que trabalha muito. É lógico que é difícil, ele vai ser cobrado sempre, porque o Jô, que vem jogando, na minha opinião, é o melhor centroavante do Brasil. Então, assim, é difícil para o Casim, quando substitui o Jô, tentar manter um nível. Até porque falta o ritmo de jogo, falta o tempo de bola, que é normal do jogador. Mas hoje ele teve uma oportunidade e decidiu a partida pra gente. A gente sabia da qualidade dele e fica muito feliz por isso. Além de Casim, Kaique França teve seus motivos particulares para comemorar. Alçado à condição de titular, graças à convocação de Cássio e à contusão de Walter, o jovem goleiro deu conta do recado e mostrou muita segurança. Eu fico feliz de conseguir passar essa imagem também de segurança pro torcedor, para a comissão e continuar trabalhando, né? Trabalho ao lado de grandes profissionais e com isso eu consigo ficar preparado. A importância que tiveram contra o Avaí, Casim e Kaique França refletem o momento vivido pelo Corinthians. O mesmo aconteceu na última rodada com Walter e Giovanni Augusto, que deixaram o campo como heróis contra o Atlético Paranaense. Um por ter defendido o pênalti e o outro por ter feito o gol da vitória. Ou seja, mesmo quando existem desfalques, o grupo prova a sua força e vai mostrando porque tem tudo para ser coroado campeão.
Já provamos a cada dia que passa que o nosso grupo vem fazendo a diferença. Nós sentimos que nós temos um ambiente de time campeão, né? Mas tem que ser. O ambiente nosso sempre foi voltado para o título, né? Porque nós trabalhamos, como eu disse, todos os dias, incansavelmente, para conquistar e fazer história. Então, o que nós estamos vivendo é isso, é só colhendo os frutos onde nós plantamos, e agora é focar total na quarta-feira, porque o Fluminense é uma grande equipe e nós vamos ter uma grande batalha. Jogadores, ex-jogadores. Legal. Bom, o nosso lance Luke Scholar de hoje vem desse jogo. É até uma homenagem, né? Como diz muito bem o Vampeta, o danadinho. Tá dificuldade com a bola no pé tremendo. Mas ele fez o gol, o Casim. Outro dia, o Hernandes fez um gol de peito e todo mundo endeusou. Então hoje foi a vez do Casim. E fez festa, alegria e tal. A homenagem ao Casim. Quero ver alguém falar do Casim. É lógico. Esse lance, essa festa do Casim foi tão bom quanto pintar com o Luke Scholar. Pinte com o Luke Scholar, você também tem a alegria do Casim. Foi muito legal. Danadinho, mas fez o gol. Eu já fiquei sabendo, aliás, que esse gol vai lá para a FIFA. Como o ano que vem já vai concorrer com um dos mais gols bonitos do mundo. Olha, você vê que ele faz um gol de peito, se adiantando a 2 zagueiros. Não dá para discutir que o Corinthians vai ser campeão. Quando o Giovanni Augusto resolve um jogo e o Casim resolve o outro, acabou, velho. Não precisa terminar o campeonato hoje, ó. Não precisa mais. Acabou o assunto. Mas aí que tá, aí que eu vejo o dedo do professor. Você tem sentido o dedo do Carille? Eu tenho sentido o dedo do professor Carille. Aí, no caso, o Vanderlei também tem sentido. Mais ou menos. Mas eu tenho sentido o dedo do professor Carille. É importante que você sinta o dedo do Carille. Porque, veja bem, não tinha centroavante para jogar. Quem quer jogar centroavante? A minha avó? Não tem jogador. Carlinhos. Mas o Carlinhos estava no banco. Se fizer uma pesquisa, a tua avó tem chance. Melhor não fazer a pesquisa. A minha avó já virou anjo faz tempo, espero, né? Aí mais ainda, pô. Mais ainda. Então, mas eu vou contar uma coisa para você, cara. O cara é inspirado, porque ele colocou o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto foi cruzar, a bola entrou, aqui entre nós, né? Que aquilo foi cruzamento. Não foi, não. Foi, eu acho que foi. Mas, enfim, então foi fora do goleiro, porque a bola não pode defender. Agora, e dessa vez o Casim. Mas o gol do Casim foi um gol consciente. E olha, não foi de cabeça, não foi de pé esquerdo, não foi de pé direito. Foi de coração. Não foi de calcanhar. Coração alvinegro. Não foi de nada. Não foi de mão. Não foi de mão. Foi de peito. Do coração. Foi de peito, gol do Como coração. É que ele chama? O gringo da favela, né? O gringo da favela. O gringo da favela. O que você pensa do Casim, Edu? O Casim é um centroavante mais travadão, paradão, né? Ele faz o pivô, né, Miriam? Toninho? Faz o pivô e todo mundo pega no pé dele. Eu falei, pô, alguém colocou esse juiz aí para pegar no pé dele. E o Casim abriu o braço. Eu estava bem ali próximo. Ele abriu o braço, o zagueiro vinha por trás, era falta do Casim. Eu acho que de 4 faltas que ele deu do Casim, talvez uma tenha sido. Foi perseguido. É perseguição no Casim. O juiz estava crucificando. Ele não é tão habilidoso. Se você comparar com o Jô é um cara muito mais rápido, muito de pique, enfim. O Jô é muito bom, né? É completo, eu acho, na minha opinião. Mas ele é um bom centroavante. Não para jogar como titular do Corinthians, né? Mas para quebrar o galho... Eu acho que o Jô é o Ibrahimovic brasileiro. Né? A pesquisa que vocês fizeram na semana passada, se eu não me engano, era sobre o menino centroavante da Ponte Preta, que é do Corinthians também, não é isso? Vocês falaram do Luca. O Luca, eu acho ele melhor jogador que o Casim, por exemplo. Acho que se ele estivesse no Corinthians, eles seriam disputar. Gente, é o seguinte, vamos para o jogo então. Nós mostramos o ambiente, a festa toda. Vamos ver como é que foi o jogo, vamos prestar atenção no jogo que acabou sendo... Não oficialmente, né? Mas sacramentando o título corintiano. E a bola está rolando em Itaquera para Corinthians e Avaí. Uma vitória pode deixar o Corinthians muito mais perto do título. Vai pintar levantamento, olha o Avaí chegando. Olha o tiro e o Kaique. Kaique sendo testado pela primeira vez e mostrou firmeza ali, segurança. Roubou essa bola o time do Corinthians, Casim deixou para o Romero, arriscou a batida.
pegou o goleiro Douglas. E aí deu o carrinho ali, o Casim podia até receber um amarelinho. Tá valendo, hein? Essa roubada de bola do Casim foi legal, segundo o árbitro. Ainda o Casim arriscou a batida. E a bola passa à direita do goleiro Douglas. Pintou o levantamento, olha só o Corinthians chegando. Camacho. Que tiraço do Camacho e que defesa do goleiro Douglas. Cleison vai para cima da marcação, tem 2 em cima dele, pro Jadson, pro Arana. Vem Corinthians, o cruzamento saiu, Casim! Gol do Corinthians! Depois de 9 meses, nasceu o gol do Casim. Casim, aos 4 minutos do segundo tempo faz. Corinthians 1, Avaí 0. Ali a tentativa e o Kaique firme fez a defesa. Tem a chance de mostrar serviço o Kaique. E pela primeira vez ele foi realmente testado. Gabriel, Jadson vai testar dali, preferiu o toque para o Gabriel. Que lance lindo! Só faltou um pouquinho de capricho do Gabriel na finalização. 48 minutos do segundo tempo. E o árbitro quer jogo para desespero do Corinthians. Olha só a bola sobrando, olha o Avaí chegando! E por um milagre o Avaí não empata o jogo. Fagner foi ali para colocar o pé na bola. Vai terminar. E aí apita o árbitro, o Corinthians vence o Avaí por 1-0 e pode ser campeão na próxima quarta-feira contra o Fluminense em Itaquera. Me deixa feliz, né, que futebol se fala muito de personalidade e tem que dar a volta por cima. É um grupo que, se não tivesse personalidade, tantos esses jogos que a gente ficou sem vencer, eu não sei se recuperaria não, não sei, eu tenho dúvidas. Então mostrou força outra vez, foi difícil sair dessa casa dos 50 pontos aí, né? Não saía nunca, que é isso? Acabava o jogo, sei lá, 53, 54, 55, 55, 55, não saía nunca, né? Mas que bom, cara, que demos a volta por cima em tempo. Se a gente oscilou nesse momento, as outras equipes em outros momentos oscilaram também para a gente continuar na frente. E a gente segue firme nessa caminhada aí, nessa reta final. O Casim, eu tenho certeza que se ele tiver mais oportunidade, ele melhora o jogo dele. É um cara que ele precisa de jogo. Só que o Jô não está dando esse espaço. Né? O Jô está fazendo um ano maravilhoso, um dos artilheiros da competição, só atrás do Henrique, é isso? Né? Então eu sei que se ele jogar, ele ganhar ritmo, ele vai ser mais, mas não está tendo espaço para isso. Muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Eu sei o tanto que principalmente esses jogadores ouviram, né? Teve jogo de eu colocar o Giovani aqui na arena e o estádio vinha abaixo reclamando. O próprio Casim não, enfim. Não desisto de atletas, não desisto de jogador. E graças a Deus estão retribuindo e estão dando a volta por cima. Sair jogando toda hora. Bom, e o Cássio não foi liberado pela seleção brasileira, portanto o Kaique será o goleiro do Corinthians no jogo do título. Aliás, quero elogiar o Kaique, jogou muito bem o menino, não sentiu a pressão. Você vê que é gozado, né? Ele me lembrou um pouco o Ronaldo Giovanelli, porque o Ronaldo Giovanelli também foi lançado meio que num... Giovanelli ele foi. O Giovanelli. Ele estava Giovanelli. Não, ele estava jogando contra o seu São Paulo. Giovanelli. E o Dario Pereira foi bater pênalti e ele pegou. O Ronaldo estreou pegando pênalti do Dario Pereira. E esse Kaique estreou numa roubada contra o Atlético Paranaense. Já tinha jogado um pouco. Exato. Mas pera um pouco. Mas contra o Atlético Paranaense. Lá em Atlético Paranaense, o Corinthians sempre perde, cara. E ele entra no gol e incólume, passou incólume, fez o arrozinho com feijão dele. Nesse jogo aí foram 3 bolas difíceis de pegar. Ele pegou, não se abalou, não sentiu. Então eu acho o seguinte, se o Cássio não der tempo de chegar, não tem problema. O gol do Corinthians vai estar em boas mãos. Esse menino aí, no Corinthians ele vai longe, viu?
porque ele não sente o peso da camisa. O Walter deve ser liberado, né? Depois o Walter vai passar 6 meses então, parado. E aí, dificilmente ele vai seguir no Corinthians, pelo que se fala. E aí o Kaique será o reserva. Eu acompanhei bem o depoimento do Flávio Adalto. Diz que o Corinthians não vai desamparar em momento algum o Walter. Ótimo. O Walter vai receber todos os salários que estão, ele tem contrato com o Corinthians até 2019. Ele vai ser pago religiosamente, vai receber todas as faixas que o Corinthians, o prêmio que o Corinthians ganhar nesse período também, jogando ou não. E não vai desamparar. Porque o Flávio praticamente abriu o jogo, né, o Flávio Adalto, dizendo que ele estava praticamente contratado pelo São Paulo. Agora, com essa contusão que ele vai ficar afastado 6 meses, ele não vai mais ser contratado. O São Paulo está procurando outros goleiros. Então, o Walter vai estar muito bem amparado e o Kaique, uma surpresa, uma grata surpresa. Eu gosto de goleiro feito em clube, e clube grande. Aí eu me lembro do Ronaldo Giovanelli, me lembro do Marcos, me lembro do Rogério Ceni, me lembro de jogadores interessantes. O Palmeiras teve uma tradição, né? Muito goleiro, revelou muita gente. Muito goleiro revelado lá. A partir do Valdir Joaquim de Moraes, ele começou a revelar um monte de gente. Evidentemente que não dá para você falar, não, tira o Cássio e põe o Kaique. Ainda não, mas vai estar muito bem representado. E outro goleiro, Flávio, que contestou a escolha do Carille em relação ao Kaique. O outro goleiro contestou. Agora eu pergunto, quantos chutes esse goleiro deu? Na gira do goleiro fala assim, né? Quantos chutes ele deu para reclamar do treinador? Uma escolha que o treinador... E o treinador está treinando com o cara todo dia. Você tem uma ideia? E não é só por isso, não. Quando teve a Florida Cup, exatamente, esse menino tinha ele ia buscar um passaporte europeu, foi cuidar da vida dele. E aí o Kaique entrou e ficou, e ganhou o lugar. Sim. A prioridade dele era o passaporte europeu, a prioridade do Corinthians era o Kaique. Então ficou natural o negócio. E é interessante, né? Porque você vai começando a penetrar na história. Ele tem um irmão mais jovem, que também é goleiro. O Kaique. O Kaique tem um irmão mais jovem, que é goleiro do Juventus. Sub-17, sub-20, do Juventus. Então, e o pai ainda disse que estava pondo na cabeça dele, do Kaique, para não ser goleiro. Que não queria, não seja goleiro, porque não dá certo, não sei o quê. Aí o pai deu uma entrevista agora dizendo o seguinte: eu reclamava que tinha um filho goleiro. Agora eu tenho 2 filhos goleiros. Mas está feliz da vida. O Chico abordou corretamente. Se o outro menino, irmão do Kaique, for pro Corinthians, vamos relembrar Solito e Solitinho. Os dois foram bem no Corinthians. Não eram espetaculares, mas os dois... mas foram campeões pelo Corinthians. Sim. Não, estou dizendo, não era goleiro no nível de um Leão, no nível de um Dida, de um Ronaldo. Mas eles não eram, nenhum dos dois comprometeu nunca. Mas eu acho assim que o Solitinho, goleiro... infelizmente, já morreu. Eu acho assim, que o goleiro, quanto menos aparece, melhor, né? Sabe, o cara que quando a bola vai no gol, ele tem que fazer o arroz com feijão, não tem que complicar. E o Kaique me parece esse goleiro, sabe? A bola chega nele, se tem que espalmar, ele espalma. Se tem que sair do gol para dar um soco, ele dá. Se tem que encaixar, ele encaixa. Sabe aquele tipo de coisa? Tem o timing. Igual o juiz, assim, não aparece. O bom, né? O bom. Exatamente, tá no timing certo. Não vai aparecer, é um cara humilde, você vai conversar com ele, não, seu Chico, não ganhamos nada, não, o que é isso, ainda temos um jogo difícil pela frente, se o Cássio voltar, a camisa é dele, sabe aquele cara que, sabe, o Corinthians para ele é a vida dele, ele está acostumado, cresceu dentro da pressão, cresceu dentro da desgraça, aquela cobrança que dá de vez em quando, no começo aqui nós falamos, até que invadiram lá e tudo mais, há um tempo atrás. Então, o Kaique é um bom goleiro. E está à altura, sim, e vai estar na foto do título. E aí, Edu? O Walter, eu encontrei com ele ontem no estádio, ele estava sentido do que aconteceu com ele, estava muito sentido porque é uma oportunidade, acho que é um cara que estava preparado. O Walter está preparado para ser titular de qualquer time do Brasil, porque é um excelente goleiro. Para isso mesmo. E a gente vê muitas vezes o cara como ele treina, pegou você percebe contra o Atlético Paranaense. A seriedade que ele treina, e a gente vê com o Cássio também. E o Kaique, sobre o que você falou, Chico, acho que talvez por ele ser, eu não sei a altura certa dele, mas ele me parece um pouco mais baixo. O posicionamento dele como na área é muito boa, na pequena área. Ele se coloca bem. Ele sai mais preciso, sabe, Miller? Eu estava bem ali no canto. Parece aquele cara que tem que pular na hora certa para acertar a bola. Porque se ele não pular, ele vai errar. Então, concentrado realmente. Ô, Toninho, tem sempre uma história, né? O cara apareceu, aquela chance, aquela oportunidade. O Chico citou agora
o pênalti que o Ronaldo pegou no cara. Tem que aparecer uma chance, essa é a chance. No Palmeiras, por exemplo, vocês vão lembrar bem, eu estava no jogo, o Zete quebrou a perna no Maracanã, numa entrada sem maldade, do Bebeto. Eu me lembro. E o Ivan estava no banco, vinha no campeonato, acho que foi o penúltimo, último jogo, o Gaúcho foi pro gol, lembra desse jogo? Lembro. Pegou e jogou o bolão. Aí o Ivan terminou o ano e na pré-temporada ele se machucou também. E entrou o Veloso, que era o terceiro goleiro, e o Veloso fechou o gol, em 89 com o Leão. O Leão era o nosso treinador. Chegou em 89, né? Era o Enio Andrade, depois veio o Leão. E aí ficou o Veloso, começou a carreira dele, né? Existe muitos goleiros, acho o Edu estava falando dos goleiros do Corinthians, até vou lembrar mais um. E é legal, a gente que faz parte de comissão técnica, valorizar o trabalho do treinador de goleiro, Mauri, né? Sim, Mauri. Se ele não é um bom profissional, ele não consegue deixar... E ele tem o Danilo Fernandes, nos últimos 5 anos no Corinthians, 3 goleiros excepcionais que jogariam em qualquer... que é o goleiro do... Campeão olímpico. E o Everton saiu do Corinthians. Verdade. Também. Foi para Barcelusa, na Série B, naquela campanha, e depois estourou. Foi muito bem naquela campanha e foi muito bem para o Atlético Paranaense. Como o Rogério Ceni ganhou o lugar de reserva do Zete, o goleiro era o Alexandre. Verdade. Que infelizmente morreu num acidente de carro. O Rogério, Copa São Paulo, o titular era o Alexandre e o Rogério era o reserva. E o Rogério diz que se o Alexandre não tivesse morrido, dificilmente ele, Rogério, teria campeão. Então, são situações. E agora, falando nisso, ele vai trabalhar com o reserva eterno dele, né? O Bosco, que é o treinador de goleiro lá do... Foi o Bosco que intermediou a ida dele para lá. É bem possível. Foi. Não, é bem possível, não. Você está dando informação. Sim. Foi o Bosco, sim. E eu acho isso do Bosco uma atitude bem legal. Porque eu vou contar uma coisa para você. Agora sim a gente vai ver o treinador Rogério Ceni. Agora sim. Começou certo. Tem que começar, tem que gramar um pouco, tem que, sabe, ir subindo patamar por patamar. O Edu Guedes não começou a carreira dele de ator, de apresentador de programa na Globo. Você não começou na Globo. Você começou, sabe, gramando, pegando ponta, como a gente também. Eu lia o Alberto Helena Júnior, acompanhava a Vanderlei Nogueira pelo rádio, falava, será que um dia eu vou estar aí falando o que esses caras estão falando? Eu respeitava e procurava aprender alguma coisa. É assim que se começa. Eu acho que ele agora, no Fortaleza, ele vai ter a chance dele. Eu acredito sim que ele vai ser um grande treinador. Eu espero que o Fortaleza dê tempo para ele trabalhar. Senão não adianta. Mas eu acho que sabe o que, Flávio? Eu acho que ele terá paz. O Chico lembrou bem. Tomara. Acho que ele terá mais paz trabalhando no Fortaleza. E menos envolvimento emocional. E menos pressão. Isso a gente nunca sabe. Não. Se vai dar certo. É o negócio da história dele. Fortaleza é o ano centenário do clube. Não, se vai dar certo, a gente não sabe. Mas eu acho que ele terá mais paz do que trabalhando no São Paulo. Então, a minha dúvida é porque a maior contratação da história dele vai apresentar no Castelão e tal. É uma coisa regional. A surpresa, legal. Nos primeiros 5, 6 jogos, ok. Depois... o bicho começa a pegar. É claro que não é o São Paulo. Não, a torcida do Fortaleza cobra, mas eu estou dizendo todos. Não é tão paz assim. Não, vai ter mais paz. Menos visibilidade. Não, paz mesmo. Eu acho que se ele patinar lá, vai ser dispensado. A gente sabe como é que é o futebol. Mas eu acho que ele terá mais tranquilidade para trabalhar. Vai trabalhar com pessoas que ele, digamos assim, confia. O Bosco é absolutamente confiável. Trabalhou com ele vai levar 3 pessoas com ele. Vai levar 3 pessoas com ele. O Charles Lembeck, que era o francês. Eu acho tomara que ele tenha sorte. Eu torço a favor. Michele, você vai estar cada vez mais maravilhosa na nossa festa do Troféu Mesa Redonda. Pois é, dia 5 de dezembro acontece a gravação do Troféu Mesa Redonda, que vai ao ar no segundo domingo ali de dezembro, né? 10 de dezembro vai ao ar, né, primo? É 10 de dezembro, é 9 de dezembro, vai ao ar no domingo seguinte ao dia 5 de dezembro. A gente só sabe o dia da gravação, que a gente se prepara para esse dia. É dia 10. Então, e você quer participar, quer votar, ainda dá tempo, mas está terminando, hein? As votações terminam essa semana. Terça-feira, gente, falta alguns dias só. Então, troféumesaredonda.com.br, entre lá, vote, monte a sua seleção do Brasileirão. A gente já tem milhares de votações, só esperando aí a sua votação. E você sabe quem está com a gente? Quem? 2 empresas fantásticas. Baltec e Lux Color, mais uma vez prestigiando o Troféu Mesa Redonda. Boa. Falando em mesa redonda, vamos para mesa quadrada. Vamos lá.
Fala, galera do Mesa Redonda! Voltamos com o Quadrada. Fala, tudo bem? Fala, Flávio Prado, beleza? E aí, Miller? Na minha época, o Painha jogava mais que o Messi. Graças a Deus, é tipo um Dudu, né, da década de 90. Vanderlei Nogueira, Chico Lang, Michele Janela. Um beijo, Michele, coisa linda. Só beldades, hein? Vamos para a nossa charadinha, vai, Vini. Charadinha pra começar o Mesa Quadrada de hoje. Pode começar você dessa vez. Posso começar, cara? Vai lá. Qual o jogador que é advogado? Advogado. Qual que é o jogador que é advogado, cara? Não sei, cara. É o Jussi Lei. Nossa, muito bom. E qual o jogador que abre todas as portas que aparecem no caminho? As portas? As portas. Porta mesmo. Tá, não sei. É o Chave. Galera, vamos ver o que de melhor aconteceu essa semana, né, Vini? Depois dessas charadinhas lindas. Manda o trocadilho na hashtag Mesa Quadrada, hein? É nóis. Vamos lá. E nessa semana aconteceu algo incrível. O que rolou? Um tsunami? Um terremoto? Não rolou uma vez esse ano, mas dessa vez sim. Giovanni Augusto fez o gol do Corinthians. Você é louco, ele não tá mais no Corinthians, velho. Tá, pô, tá jogando sim. Aqui ele não entra muito assim, né? Pra mim ele tinha ido pro Havaí, cara. Não, não foi, cara. Que o dirigente chegou pra ele e falou: ah, vai. Beleza, de piada. Que bacana, olha aí. E Adriano Imperador e a Luísa Cholap, hein? Armaram aquela churrascada monstra, hein? Olha, eles roubaram a cena, mas pra mim, a melhor dupla do mundo é Vanderlei Nogueira e Chico Lang. Esses sim sabem fazer um churrasco, Guilherme. Ah, mas não dançam desta forma aí não, hein? Imagina quantos engradados não foram aí, hein? Que é isso, meu filho? É o Bruno Galo, jogador que tá lá no Catar, velho. Olha o gol contra que ele fez. Que beleza, hein? Era a partida entre Algarrafa e Catar SC. É o time do Garrafa, que é o nosso repórter? Tranquilo, não. E esse jogo aqui, Central Córdoba e Las Parejas. Como é que chama? Central Córdoba e Las Parejas. O que rolou, meu velho? Terceira divisão da Argentina. O cachorro simplesmente fez uma falta feia. Não foi falta? Socorro, socorro. Esse cachorro tinha que ter sido expulso. Isso foi uma jogada violenta pra cachorro. Nossa, que lixo. Ridículo. Que semana maravilhosa, hein? Até arrepiou os meus mamilos. Que eu falei isso. Hashtag Mesa Quadrada. Mande o seu recadinho para a gente. Hashtag Mesa Quadrada. Aí, ó. Gente, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E fiquem também com o Celso Cardoso. Flávio Prado! Não esquece da gente, Flávio Prado! A gente te ama, cara! Não, eu danço mesmo, entendeu? Eu danço mesmo. Comigo é assim. Só o chifre na minha cabeça que não foi nada legal. Não, eu danço mesmo. Que é isso? Tá pensando o quê? Só não vou dançar aqui porque eu não tô com a roupa própria. É, nem eu. É um bailarino. Agora, uma pergunta que eu queria fazer, antes de chamar o nosso comercial. Por que sempre tem cachorro em campo da América do Sul? Não sei. Você já viu algum cachorro em Wembley? Não estou falando da Copa de 66. E também você não está falando mal dos cachorros. Não, tem nada a ver. Vamos deixar bem claro. Cachorro no seu devido lugar, em pet deixar shop, bem claro. Na casa da gente e tal. Não vai falar mal do cachorro, porque eu e o Vanderlei defendemos a raça canina. Não, tem nada a ver.
É que cada coisa tem que estar no seu lugar. Você imagina um jogador de futebol, se não for casado com um jogador de futebol, na sua cama, na sua casa. Tadinha, né? Cada coisa no seu lugar. Uma bola de futebol, você vai dormir usando como travesseiro, não. Cada coisa no seu lugar. Agora, você não vê cachorro no campeonato francês. Já pensou o Neymar entrando para ser apresentado e entra um cachorro? É uma várzea. É só aqui. É só aqui. E aí era a terceira edição, mas ele está em Libertadores, Copa Sul-Americana e tal. Acho que a única coisa, eu cada vez chego mais à conclusão que a única coisa séria no futebol sul-americano são os cachorros. Santos joga amanhã contra a Chapecoense e está brigando pelo segundo lugar do campeonato. Vamos ver. De 1960 ao ano 2000, foram 4 décadas de talento do Santos Futebol Clube. Representada aqui por Lima, o Coringa da Vila, João Paulo, Papinha da Vila e mais, Serginho Chulapa e o zagueiro Narciso, o guerreiro da Vila. Foi nesse clima descontraído que esses 4 ídolos se encontraram para um bate-papo com um pequeno grupo de sócios torcedores. Pelo tempo que se passou, praticamente 30 anos, eu larguei o profissionalismo jogando futebol, né? E ver o meu trabalho sendo reconhecido, eu acho que isso aí é legal. Tem muitos aí que não conhecem a minha história, né? Então você tem essa oportunidade de poder bater esse papo com eles, as perguntas que eles vão fazer para nós. Então é legal. Traz também o torcedor para mais próximo de você. Acho que isso é importante, deixa a história viva, que isso é o maior pensamento de quem faz o evento, é deixar a história viva das pessoas que estão participando e daquilo que passaram pelo Santos, né? A conversa rolou solta e não faltaram histórias vividas por esses craques. Serginho, por exemplo, tem como cartão de visitas o gol marcado no estádio do Morumbi na decisão do Paulistão de 84 contra o maior rival do Peixe, o Corinthians. O gol de título é inesquecível quem faz, né? Naquela época os caras desciam rezando a serra. Porque para ganhar aqui era difícil. Joguei aqui 8 anos, eu perdi 2 ou 3, é muito. Narciso contou uma história que envolvia um dos convidados. Eu cheguei no Santos em 94, né? O Serginho era o meu treinador e primeira palestra do Serginho, o Serginho falou assim, futebol é que nem boxe. Tu dá primeiro, o cara já cai e você parte pra cima. Perfeito. Simples assim, né? Simples. Os craques aproveitaram o evento para fazer um balanço do que foi a temporada do Santos em 2017. Um ano sem conquistas. Eu acho que o que falta nos jogadores atuais, não vou falar no caso do Santos, é mais falta de compatibilidade. Eu não sei se os treinamentos hoje são diferentes, entendeu? Eu acho que a gente continua sendo o nosso objetivo, que é ser ofensivo. O cavalo passou selado umas 4 vezes e não subimos. Isso aí foi o que foi, né? O Corinthians deu chance. Mas infelizmente o Corinthians desceu e perguntou, alguém quer me pegar? Não. Então eu vou subir de novo. Então, sabe? Se o ano não foi o que se esperava, que na próxima temporada o Santos possa se espelhar no que esses ex-atletas fizeram com a gloriosa camisa do Peixe. Essas ações são bem legais. Boa, bacana. Conversando com sócio, torcedor, cara que ajuda o clube efetivamente, que não explora o clube. Bem legal, bem bacana. Seleção brasileira joga terça-feira contra a Inglaterra. Vamos ver como é que foi o final de semana da seleção. Se o clima na cidade de Londres é frio, a partida desta terça-feira entre Inglaterra e Brasil promete ser quente. Depois de vencer o Japão com um time misto, o técnico Tite irá colocar em campo a equipe que ele considera a ideal. Mais um desafio para a seleção que busca se consolidar ainda mais para o Mundial do ano que vem. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar agora na terça-feira, mas esperamos aí fazer mais um grande jogo e sair com a vitória. Bom, já tive sobre a questão da seleção brasileira, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, que é evoluir. A seleção inglesa, tive a oportunidade de jogar com alguns deles no Tottenham, né, como o Walker, como o Danny Rose, como o Eric Dyer, são grandes jogadores e com certeza vamos entrar ligado para sair com um grande resultado. Parte do treinamento que aconteceu no estádio do Fulham foi aberto à imprensa somente nos primeiros 25 minutos. Nesse pouco tempo, Tite intensificou os trabalhos com o setor defensivo. Manter o desempenho dos últimos jogos é o objetivo desta partida. Um clássico do futebol mundial, né? Então deve ser encarado com esse respeito, com
com essa personalidade, sabendo que vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, mas que eu acredito que estamos vivendo um momento muito bom como equipe, um momento muito bom individualmente, todos que aqui estamos. E agora um novo capítulo e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande preparação e vai encarar o jogo com a seriedade e dando a importância que a ocasião tem. Bom, já temos 28 seleções classificadas, né? Hoje classificaram-se mais 2, a Croácia e a Suíça, que se classificou ontem. Michele, vamos aos premiados. Vamos aos ganhadores desta noite. Olha só, Flávio. Então, quem vai levar para casa o livro O Juramento, escrito pelo Flávio Prado, mais um par de ingressos para a peça Dois Santos, Dois Nem Tanto, que acontece na próxima sexta, dia 17 de novembro. Ai meu Deus do céu, é a Maria... Céu da tela aqui. É a Maria, tô abrindo, achei. Maria do Carmo de Oliveira Pereira vai levar o livro e o par de ingressos. E o outro par de ingressos vai levar o Alex Mendes da Silva. Tá certo? A nossa produção vai entrar em contato com vocês. Obrigada. Obrigado, Michele. Edu Guedes, obrigado, meu amigo. Toninho Cecílio, obrigado. Obrigado, Vanderlei. Chico, Flávio. Helena, Miller, um abraço. Até amanhã, 6 da tarde, no Gazeta Esportiva, onde estarei ao lado do casal Michele Janela e Celso Cardoso. Um abraço. Tchau.